Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa aula, prova número 8, parte 1 e 2. E vamos para vocês, para mim, para todos nós. Vamos lá, let's travel together. Let's travel together. O que nós vamos encontrar, pessoal? Vamos encontrar questões, né, dos seguintes assuntos. Encontrar uma questãozinha sobre controle de constitucionalidade. Tá? Já falei algumas coisas sobre controle, né? O que nós sabemos sobre controle? Você tem aqui o topo da Constituição, é o topo da pirâmide de Kelsen, fica a Constituição Federal, abaixo nós temos as leis. E aqui abaixo temos os decretos, pessoal. Decretos, tem o decreto codifico, que é regular executivo, e decreto regulamentar autônomo. O executivo, ele procura tirar a sua validade da lei. Ele está feito só para lei. Por exemplo, imagine que existe uma lei sobre limpeza, uma lei sobre meio ambiente. Tem uma lei sobre meio ambiente. Beleza, e aí o que eu faço com essa lei de meio ambiente? Bom, com essa lei de meio ambiente, eu limpo o meio ambiente, mas aí o decreto regulamentar executivo, ele fala o seguinte, para a limpeza do meio ambiente, nós vamos utilizar uma maquininha elétrica. Nós vamos usar uma maquininha com gás. Então, o decreto regulamentar executivo, ele estabelece como é que vai ser feita a limpeza do local para a preservação do meio ambiente. Agora, o que o decreto regulamentar autônomo faz? O autônomo, ele simplesmente existe, tá? Ele é usado para fazer alguma coisa em prol da sociedade, mas ele não tem que dar satisfação para a lei, ele está completamente vinculado à Constituição. Então, o decreto regulamentar autônomo é aquele que não retira a sua validade da lei, ele retira a validade da própria Constituição Federal, tá? Então, se você olhar para prestar atenção, o decreto regulamentar executivo é como se fosse um empregado que deve obediência ao gerente. O decreto regulamentar autônomo é como se fosse aquele cara que vem na empresa para trabalhar, mas ele só deve prestar satisfação para o dono da empresa, não para o gerente. Porque o dono da empresa que contratou o cara para instalar um ar-condicionado, coisa nesse sentido. Então, esse é uma logística, né, interessante que nós pararmos para pensar. Os decretos regulamentares autônomos, eles estão submetidos ao controle de constitucionalidade. O executivo não. O executivo está submetido ao controle de legalidade, tá? O decreto regulamentar executivo ele está submetido ao controle de legalidade. Bom, gente, o controle difuso de constitucionalidade, já falei para vocês, né? Você coloca um J bem comprido aqui, ó. Aí você escreve aqui, né? Difuso, certo? Você coloca incidental. É incidental porque é acidental, é feito de maneira... É uma questão prejudicial de mérito. A questão prejudicial. Fala, que é questão prejudicial? Prejudicial porque, assim, você tinha uma análise de mérito. A análise de mérito era procedência ou improcedência de algo. Tá? Então, eu quero o quê? Eu quero pegar o meu dia de volta da época do Fernando Collor. Né? O Fernando Collor pegou e roubou o dinheiro do meu pai, eu quero pegar o dia de volta. Esse é o pedido. O juiz vai dar procedência ou vai dar improcedência. Mas, para isso, ele tem que analisar uma questão prejudicial. O que é a medida provisória? Será que a medida provisória está de acordo ou em desconformidade com a Constituição Federal? Aí a gente olha, né, a Constituição Federal, né, claro que o contexto histórico não é esse que eu estou passando para vocês, mas só para ficar claro. A medida provisória, ela pode reter, ela pode pegar o dinheiro público, aí você vai ver, artigo 62, a gente vai encontrar aqui, ó. Então, a medida provisória do Fernando Collor de Mello pediu para pegar a poupança pública, o dinheiro da poupança pública. Aí você vai no artigo 62 e vê que está escrito aqui, ó. Em caso de relevância e urgência, o MP vai... em caso de relevância urgente, o presidente vai fazer a medida provisória. Só que, ó, é vedada a medida provisória sobre matéria reservada a nacionalidade, cidadania, direito político, partido político e direito eleitoral. Processo penal, processo civil e direito penal. Aí também o quê? Reservada a lei complementar. O que mais? Que vise a detenção ou sequestro de poupança popular. Pronto, não pode. A medida provisória, o quê? Ela está contrária ao teor da Constituição Federal. Então, o juiz, ao analisar o caso, ao dar o dinheiro de volta do seu pai, o que ele faz? Ele tem que dizer que a medida provisória não presta. Ele fala assim, essa medida provisória ela não vale. Tá? Ela não vale. Aí nós temos aqui depois, temos o Tribunal de Justiça, né, que o assunto vai chegar no TJ, se alguém apelar, se alguém recorrer. O TJ, ele é um prédio, aí você sabe que ele é um prédio, então, consequentemente, tem várias salas dentro. Né? As salinhas pequenininhas são as turmas, as salas grandonas são as câmaras, tá? E aí você sabe que essas turminhas, elas não podem fazer o controle, de constitucionalidade, tá? O que pode fazer é o órgão especial pode fazer o controle de constitucionalidade. O órgão especial ou o pleno pode fazer. O que é pleno? O pleno é quando você tem a maioria absoluta dos membros do tribunal. Aí você pode ter o controle difuso de constitucionalidade sendo realizado pelos tribunais. Tá bem? Beleza? Maravilha, gente. Isso aqui, tudo está sendo feito inter partes, vale somente para as partes. Só que você recorre, vai para o STJ ou vai para o STF, chega no Supremo Tribunal Federal, ele pode encaminhar para o Senado Federal, e aí o Senado Federal, ele vai fazer o quê? Que aquilo tem efeito erga omnes. Então, em regra, isso aqui é inter partes.
tá? Somente para as partes que entraram, é uma situação concreta. Quando você pega o dinheiro de volta do Fernando Collor, você vai devolver o dinheiro teu, não vai devolver o dinheiro de todos os brasileiros. Vai devolver só o dinheiro da pessoa que fez a ação. Aí encaminha para o Senado Federal. O Senado Federal, o que ele vai fazer? O Senado Federal, ele vai sim, por sua vez, poder dar efeito erga omnes. Tá? Ele vai poder dar efeito erga omnes. O Senado Federal, ele vai poder dar efeito erga omnes. Beleza? Tranquilo? Então, eu posso chegar assim até o STF, né, por meio de recurso extraordinário. Eu chego lá até o STF por meio de recurso extraordinário. Então, o STF ele pode dar efeito erga omnes para o caso concreto. Então, gente, aqui nós temos decretos regulamentares executivos que têm que respeitar a lei, os autônomos que não têm que respeitar a lei, porque, na verdade, ele não está conectado com lei nenhuma. Os decretos, eles estão diretamente conectados com lei, em regra, mas alguns não, alguns são autônomos, tá? Decreto regulamentar autônomo. Exemplo de decreto regulamentar autônomo, você tem na Constituição Federal, no artigo 84, para inciso 6, que é a extinção de cargos públicos quando vagos. O cargo público, quando ele estiver vago, você pode ter extinção de um cargo quando vago. Gente, estou falando aqui há uns 5, 6 ou 7 minutos, certo? Respira aí fundo. E respira aí fundo, gente, e vamos lá. Vamos lá. Vamos nos preenchidos? Dá uma chacoalhada no pelo, volta a se concentrar. Vamos nos concentrar de novo. Vamos lá, gente. Vai, mais 5 minutinhos. Concentre-se mais 5 minutinhos. Bom, então temos decretos regulamentares, autônomos, executivos. Nós temos o controle difuso, temos o controle concentrado. O controle concentrado, mais uma vez, você tem a pirâmide, né? O respeito que tem que ter aqui. Aí você tem lá o STF que observa o bloco de legalidade, o Supremo Tribunal Federal observando. Aí você tem os 4, as ações, né? As ações. E aí os legitimados. Os legitimados aqui estão, certo? 444. Aí nós temos aqui os tipos de ações. Ações declaratórias de constitui, que é para falar, para reafirmar a força de uma lei. Inconstitui, para falar que a lei não presta. E a DPF é para falar que a lei não presta também. Só que aqui, isso aqui pega leis que foram criadas antes de 88, também, e as leis municipais. Então, aqui você tem leis federais, aqui você tem as leis federais e estaduais, aqui você tem as leis federais, estaduais e municipais. Lembrando que no 444, gente, você tem mesa, tomar cuidado aqui com os legitimados, não pode errar, tá? Mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa da Assembleia Legislativa, mesa da Câmara Legislativa, tá? Aqui não tem Câmara Municipal, tem Presidente da República, tem Procurador-Geral da República, tá? Tem governador de estado, tem governador do Distrito Federal, não tem prefeito aqui, não tem prefeito. Tem partido político com representação no Congresso, tá? Aqui você tem Conselho Federal da OAB, não é Conselho Seccional, é Conselho Federal da OAB. Você tem também aqui entidade de classe de âmbito nacional e você tem também Confederação Sindical, tá? Lembrando que os dois de baixo aqui, eles têm que demonstrar pertinência temática, tá? Para quê, Rafael? Para poder fazer a ação do controle concentrado. Isso aqui se for para as ações, né, que vão chegar no Supremo Tribunal Federal, tá? Para chegar no Supremo Tribunal Federal, essa é a regra que eu levo em consideração, beleza? As ações vão bater direto no Supremo ali e vão discutir a constitucionalidade de uma lei ou a inconstitucionalidade de uma lei, tá? Gente, nós temos também uma expressão que é bem conhecida, que é a expressão mutação constitucional. A expressão mutação constitucional, mutação mesmo, mutação constitucional. Tá, essa expressão aqui, muito embora a minha letra esteja ridícula, tá? Mutação constitucional. A sua letra sempre está ridícula, Rafael. Mutação constitucional. Tá? Isso aqui, ó, não é uma mudança do texto, e sim uma mudança de interpretação de texto. Tá? Então, isso aqui é uma interpretação de texto, certo? Diferente. Então, o que altera aqui é a interpretação do texto. Altera-se a interpretação de uma norma. Não é a norma que se altera, e sim a interpretação dela. Beleza? Exemplos. Nós temos na Constituição Federal algumas menções, né? Tinha 2 casos rápidos. Ah, achei um. Um caso é esse aqui, ó. 53, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse caso aqui, é um caso de mutação constitucional. Ó, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma,
serão submetidos a julgamento perante o STF. Lembrando, gente, que desde a expedição do diploma não é desde o registro da candidatura, tá? Nem do dia da eleição, nem do dia da posse, é desde o dia da expedição do diploma, não é da posse, tá? Então, o cara pegou o diploma esse ano, mas a posse ele só toma o ano que vem. Mas desde a expedição do diploma, se ele cometer um crime relacionado com o exercício da função, ele vai ser julgado pelo STF. Cometer um crime relacionado com o exercício da função. Nota que crime relacionado ao exercício da função não está escrito aqui, ó. Eu que falei agora, automaticamente. Por que eu falei? Porque eu estou acostumado que essa é uma nova interpretação do STF. Então, o deputado senador que matar alguém na rua que não tiver nada a ver com o exercício da função não será julgado pelo STF. Tem que ser de acordo com o STF. Então, isso aqui é uma mutação constitucional, uma interpretação do texto que foi alterada. Outra interpretação é isso aqui, ó. O que é união estável? União estável é casamento entre homem e mulher. Na verdade, assim, é a união reconhecida entre homem e mulher, para ser entidade familiar. Hoje não. Hoje interpreta-se que homem com homem também pode ser e mulher com mulher também pode ser. Tá, isso é o quê? Mutação constitucional. Certo? Mas não alterou o texto. Se você vê que continua escrito aqui, ó, homem e mulher, não está alterado o texto. O texto é o mesmo. Só que o que mudou foi a interpretação sobre o conteúdo do texto. Então, isso aqui é uma interpretação constitucional, isso é a mutação constitucional. Tá bem? Mutação constitucional. De novo, falei mais por 5 minutos, sem parar. 5 minutinhos. Vocês estão aí, pessoal? Belisca? Chacoalha o pelo? Eu sei que dá trabalho prestar atenção, gente. Eu voltei a dar algumas aulas presenciais, fazia tanto tempo que eu não fazia isso, né? Na faculdade, o cursinho na UniFev, voltou a ser presencial, né? E aí você vê, né? Você vai dando a aula, assim, o aluno, a concentração é diferente. Eu sei que dá trabalho se concentrar, a gente se perde bastante, é normal isso acontecer, mas eu digo isso por quê? Eu digo isso porque eu quero parar um pouquinho para você ouvir, para você se conectar aqui de novo, dar um jeito de falar, peraí, eu tinha ido longe, né? Tinha ido pensar na morte da Bezerra, agora tem que voltar para cá para não pensar na morte da Bezerra. A Bezerra já morreu, já foi pro brejo, né? Não dá mais para salvar a Bezerra. Tem que ficar aqui concentrado. Beleza, gente? Então vamos ficar concentrados, porque isso é o que nos resta. Tá bom? Gente, ó, comentei aqui sobre mutação constitucional, já falei sobre pertinência temática, a modulação dos efeitos temporais de uma sentença no controle concentrado também é alguma coisa bem interessante de ser lembrado, por meio de 2/3. Tá, modulação dos efeitos temporais, né? Modulação dos efeitos da sentença. Isso aqui é bem legal, é a troca de ex tunc do controle de constitucionalidade para ex nunc. Ex tunc para ex nunc, tá? Imagina a seguinte situação, nós temos uma lei que criou alguns cargos de fiscal. Aí esses fiscais, eles começam a trabalhar, eles trabalham por 3 ou 4 anos. Aí, trabalhando por 4 anos, interpreta-se que essa lei que criou esses cargos foi uma lei inconstitucional. E aí? Aí é o seguinte, a lei foi constitucional? Foi inconstitucional. Então, de certa forma, essa lei nunca deveria ter existido. Se ela nunca deveria ter existido, nunca deveria ter tido o edital para fazer o concurso público desses cargos aqui. Então, eu tenho que anular os cargos e tenho que anular o trabalho de fiscais que trabalharam por 4 anos. Imagina um caos. 300 fiscais trabalhando por 4 anos. Como é que eu vou anular todos os atos administrativos realizados por eles? Não dá. Então, ao invés de dar efeito ex tunc, eu dou o quê? Ex nunc. Prospectivos. Prospectivos é para frente, tá? Então, ó, efeitos prospectivos, que é para frente. Então, essa é a troca, essa é a modulação dos efeitos da sentença. É tornar os efeitos de ex tunc para ex nunc. Então, ao invés de anular todos os atos administrativos feitos pelos fiscais, eu anulo, na verdade sim, né? Somente a partir de agora os atos que eles forem realizar não vão valer mais. Tá bem? Beleza? Gente, isso é a modulação dos efeitos da sentença. Cláusula de reserva de plenário, eu comentei aqui atrás, ó. Expliquei que é a maioria absoluta dos membros. Está no controle difuso de constitucionalidade. Certo? Controle de constitucionalidade, nós temos a ordem lógica. E aí nós temos que ver também uma coisinha bem simples aqui, ó. Decreto regulamentar autônomo, já vimos também. Sobre desapropriação, né, você sabe que a desapropriação ela tem 2 fases, a fase que declara, né, e a fase que executa. A fase que declara, quem declara é União, Estado, DF e município, e também algumas agências reguladoras. A agência reguladora também ela declara a necessidade ou utilidade de um bem. Gente, aqui você coloca necessidade ou utilidade. Aqui, necessidade ou utilidade, o Estado tem o quê? Prazo de 5 anos para realizar as obras públicas. Se ele não realizar as obras, ele vai ter que esperar 1 ano para declarar de novo. E nós temos também o interesse social. Interesse social, o Estado tem 2 anos para fazer alguma coisa, senão ele tem que esperar 1 ano para iniciar a execução das obras públicas. Beleza? Tranquilo? Quem executa é toda a administração pública, a direta e a indireta, e também, né,
os concessionários. Os concessionários também vão executar. Lembrando que modalidade de concessão, pessoal, não tem exclusividade, né, na prestação de serviço público. O poder público pode abrir outra circunstância nesse sentido. Tá bem? Gente, a desapropriação é uma coisa que ela é diferente da expropriação, tá? Expropriação é você perder a propriedade sem direito a indenização alguma. Expropriação é uma forma de você perde a propriedade. Imagina que você tem tráfico na sua propriedade, e aí você vai perder. Você vai perder tanto a fazenda em si, tanto a fazenda você vai perder, tanto quanto os bens, os tratores que você tiver lá também, você vai perder tudo. Tá? Tanto bens móveis quanto bens imóveis. Tá bom? Beleza? Você vai perder tudo. Bens móveis ou imóveis, isso aqui é a expropriação. Se tiver também, além de tráfico, pode ter trabalho escravo. Trabalho escravo. Trabalho escravo também você vai perder toda a sua propriedade, não vai ter ali direito a indenização alguma. Tá bom? Tomar cuidado, pessoal, porque a desapropriação, nós vimos várias modalidades, inclusive na aula passada. Nós temos desapropriação, declara e executa. Nós temos a expropriação, nós temos várias modalidades de desapropriação, nós temos a rural, a urbana, né? Nós temos a apropriação sanção também, que é aquela que vai elevando com o passar do tempo, o valor da alíquota do IPTU, obriga você a uma edificação compulsória, aumenta a alíquota, se você não respeitar, e vai lá e desapropria a tua propriedade, você perde a propriedade. Títulos da dívida pública, né, você tem aqui o urbano, ó, desapropriação urbana, desapropriação rural. Títulos da dívida pública resgatáveis em 10 anos, aqui títulos da dívida pública, títulos... títulos da dívida pública também, resgatáveis em 20 anos, mas títulos da dívida agrária, títulos agrária, eu esqueci o nome dessa bosta aqui. De qualquer jeito, é um precatório que você vai receber, tá? E aí, resgatável em 20 anos, tá? Resgatáveis em 20 anos no rural e no urbano em 10 anos, resgatáveis em 10 anos. Aqui, 20 anos, ali, 10 anos. Beleza? Tranquilo? Bom. Maravilha, gente. Falei de novo que por mais 5 minutos, chacoalha o pelo aí, grita, corre, volta. Tá, cadê? Tá faltando gente aqui, hein? Vamos lá, ver o Brasil brilhar. Don't worry about a thing. Bom, desapropriação. Desapropriamento. Desapropriamento. Nós já comentamos um pouquinho sobre desapropriamento. Sobre as eleições, pessoal, eleições também que nós temos, eleições diretas e indiretas, já falei sobre a vacância dos cargos do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, se ele ficar vago nos 2 primeiros anos do mandato, são 4 anos, né? Se ficar vago nos 2 primeiros anos do mandato, eleições em 90 dias. Nos últimos 2 anos do mandato, eleições em 30 dias. Aqui as eleições são diretas, porque é o povo que vota. Aqui são indiretas. Indiretas porque quem vota não é o povo, e sim os congressistas, tá? E sim os congressistas, beleza? Então aqui, essa é uma ordem para, no caso de sucessão do presidente da República. Porque é o seguinte, o presidente, ele é o único sucessor, desculpa, o presidente, ele é o presidente. O vice é o único sucessor da presidência. O resto, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, todo esse pessoal aqui, eles não são sucessores, são substitutos, tá? São substitutos, substitutos. Esse aqui é o único sucessor, o vice é o único sucessor, sucessor, tá? Então, quando morre presidente e vice, quando vaga o cargo, aí você vem para essa situação aqui. Eleições diretas e eleições indiretas. Diretas nos 2 primeiros anos, indiretas nos últimos 2 anos. Tá bom? Beleza? Uma coisa importante também sobre o desmembramento de estados e municípios. Desmembramento é você pegar um estado e fazer ele virar 2. Tá? Você pega aqui o estado de Minas Gerais, ó. Minas Gerais. Ou o estado de Goiás. Você pega o estado de Goiás. Né? Eu inverti a ordem aqui, mas tá bom. Estado de Goiás. Aí você pegou aqui, você vai fazer virar 2. Ó. Tipo, o estado de Goiás vai virar 2 estados. E aqui o estado de Minas Gerais vai ser 2 estados também. Ao invés de ser Minas Gerais, vai ser Minas parciais. Parciais. Ó. Minas parciais. Tá? Tem aqui Minas aqui, parciais aqui, parciais. Goiás, aí você coloca e aqui, sei lá, de um lado e aliás do outro. 2 estados. Tá? Desmembramento do estado. Como é que eu desmembro o estado?
Para desmembrar um Estado, o que eu faço para desmembrar o Estado? Para desmembrar o Estado, eu pego e separo, né, por meio de lei complementar. Então, a lei complementar vai fazer o desmembramento do Estado. E município? Para desmembrar município, lei estadual, certo? Lei complementar, lei estadual. Nós temos o estudo de viabilidade social no município, aqui estudo de viabilidade social. Aqui não tem estudo de viabilidade social, aqui não tem. E nós temos aqui também plebiscito, nos dois casos é plebiscito. E aqui, plebiscito também, né, plebiscito. Beleza? Aí prazo, não tem prazo, não tem análise de prazo aqui para desmembramento de Estado, mas para município tem. Para desmembramento de município, o prazo aqui, prazo feito por meio de lei complementar. Beleza? Isso aqui tudo é diferente de sucessão. Isso aqui tudo é diferente de sucessão. Só que a sucessão, desculpa, secessão. Estado de secessão. Secessão é como se fosse uma criação de um novo país. Você não vai ter, a secessão seria você desmembrar, um Estado virar um novo país. Não tem isso no Brasil, tá? A União, a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos Estados. Então, isso é uma norma de eficácia plena. Norma de eficácia plena, você tem o que aqui? A união indissolúvel dos Estados. Então, não há separação dos Estados. Tá? Os Estados são vários Estados e nenhum deles pode virar um outro país. O Estado do Rio Grande do Sul não pode virar país, o Estado de São Paulo não pode virar outro país. Certo? Então, essa é a logística aqui da secessão. Beleza? Beleza? Não pode ter secessão no Brasil, não tem a secessão aqui no Brasil, não tem. Beleza? Então, você não pode um Estado virar um novo país. Isso não acontece. Beleza? Gente, de novo, falei por 5 minutos. Falei por 5 minutos. Dá tempo de você levantar, fazer 2 polichinelo, pegar uma folha de caderno e se concentrar de novo. De novo, Rafael, vou me concentrar? Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou falar para todo mundo. Pararará. Gente, vocês vão encontrar também uma questãozinha sobre lei estadual não retirar a sua validade da lei federal, tá? Já falamos sobre isso. Não vou desenhar de novo isso aí, porque não é que é perder tempo. Eu só acho que dá para a gente fazer sem ver isso. Beleza? Agora eu vou ler com vocês um pouquinho de novo aqui do Estatuto. Tá? Do Estatuto. Ctrl F 14.365. Vamos lá. Estávamos lendo, depois a gente vai rever algum outro pedacinho. Ó, em caso de pandemia ou em outras situações excepcionais que impossibilitem as atividades presenciais declaradas pelo poder público, o estágio profissional ele pode ser feito de maneira remota. Beleza, isso aqui é muito importante. E se for remoto, pessoal, tem que ficar escrito no contrato do estagiário os gastos que ele vai ter, com folha de papel, com energia na casa dele, tá? Tem que ficar expressamente previsto, tá? Sobre os gastos. Olha só, se houver concessão de equipamentos ou reembolso de despesas de infraestrutura e instalação, infraestrutura é o quê? É o computador do estagiário, instalação e todos os destinados a viabilizar a execução da atividade de estágio, tipo energia, gastos, papéis, essa informação deverá constar expressamente do convênio, tipo do contratinho feito entre o estágio e o local que ele está prestando o estágio. Tá, gente? Expressamente não é de maneira verbal. Tá? Na verdade, sim, está escrito expressamente, né? Tem que estar então, escrito de maneira escrita ali. Beleza? Muito importante isso aí. Isso aí também tem direito de trabalho. Direito de trabalho também, no teletrabalho também é assim. Na sociedade de advogados, a escolha de sócio administrador poderá recair sobre advogado que atue como servidor da administração direta, indireta e fundacional, desde que não esteja sujeito a regime de dedicação exclusiva, não lhe sendo aplicável o disposto no inciso 10, caput do artigo 117. Isso aqui é um artigo bem complexo, depois eu explico, tá? Mas, basicamente, é o seguinte, é possível que um cara que trabalha na administração pública, ele seja administrador, sócio de uma sociedade de advogados, beleza? É só isso aqui, tá? A sociedade de advogados, a sociedade unipessoal de advocacia, deverão recolher seus tributos sobre a parcela da receita que efetivamente lhes couber. Gente, lembrando que sociedade de advogados é quando eu e vocês, a gente nos associamos, tá? Agora, a sociedade unipessoal é quando um só cria uma sociedade de advogados, para pagar menos imposto de renda, tá? Então, para pagar tributo, eles vão pagar o que efetivamente lhes couber, com exclusão da receita que foi transferida. Receita é dinheiro. Dinheiro que foi transferido a outros advogados ou em sociedades que atuem em forma de parceria. Então, eu e vocês somos sócios de uma ação milionária.
Aí nós passamos o quê? Aí nós passamos um pouco de informação, nós passamos para outros membros. Desculpa. Nós todos aqui, nós somos sócios de uma sociedade de advogados, nós aqui. Aí nós ganhamos uma ação milionária. Só que nós temos uma parceria com outro escritório, então a gente vai passar um pouco para eles. Nós vamos pagar o imposto de renda somente da parte que ficou com a gente, tá? É algo óbvio isso. Somente com a parte que ficou com a gente. Beleza? Cabem ao Conselho Federal a fiscalização, o acompanhamento e a definição de parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedade de advogados, ou entre escritório de advogados, sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício. É o seguinte, gente, às vezes você é um sócio empregado, um advogado empregado, lembra que eu dizia para vocês? Nós temos aqui, ó, um empregado. Nós temos aqui a sociedade, os sócios, nós temos os empregados, ó, e temos os associados. Lembra disso? Lembra disso ou não? Então, o associado, ele não tem salário, ele recebe o quê? Um valor equivalente ao serviço prestado. O empregado, ele tem, esse aqui é empregado, esse aqui é empregado. O empregado, ele tem salário. Aí eles pegam e criam uma forma, não, peraí, você era associado naquele período. Não, não era associado, ele é empregado. Tá? O Conselho Federal da OAB vai fiscalizar isso daí. Olha só. Cabe ao Conselho Federal da OAB a fiscalização, o acompanhamento e a definição de parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedade de advogados, ou entre sócio e escritório, ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício autorizado expressamente neste artigo. Não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha em conjunto os elementos caracterizadores da relação de emprego previsto na CLT. É assim, eu tenho a sociedade de advogados aqui. Essa é uma sociedade de advogados. Aí, você tem os requisitos de ser empregado. Quais são os requisitos de trabalho para ser empregado? Os requisitos para você ser empregado de trabalho, esse aqui, ó, é o quê? Pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Então aqui, ó, pessoalidade, é que é você que trabalha para mim. Oneroso, não é de graça. Não eventual, você vai todos os dias ou 3 vezes por semana. Subordinação, você escolheu estar sendo bem empregado. Subordinação jurídica aqui. Então, eu não posso catar alguém que tenha esses requisitos aqui, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. Eu não posso catar uma pessoa que tenha esses requisitos aqui, tá? E depois falar que ele é associado. Isso não pode acontecer. Ele não pode ser associado, beleza? Não pode ser associado, esse cara aqui, que tem que cumprir esses requisitos, beleza? Simples e fácil, como tudo em língua portuguesa, tá? É lógico que é a primeira vez que nós estamos vendo isso. Na segunda vez fica mais fácil. A sociedade de advogados... Peraí, vou parar de novo, porque passou 6 minutos. Passou 6 minutos, levanta o polichinelo, molha o pé na água, molha a mão na água, grita, faz uma postagem minha no Instagram, fala assim, vote no Rafael, deputado federal. Que deputado federal? Não vai ser deputado federal, porra nenhuma. Vamos lá. Pronto. Vamos continuar. Ó, a sociedade de advogados, pessoal, e a sociedade unipessoal de advocacia podem ter como sede filial ou local de trabalho espaço de uso individual ou compartilhado com outros escritórios de advocacia ou empresas, desde que respeitadas as hipóteses de sigilo previstas nesta lei. É assim, eu tenho uma sociedade, eu e os meus 4 amigos, você e seus 4 amigos também têm, só que nós podemos compartilhar um local, um escritório, tá? Nós podemos ter várias sociedades de advogados no mesmo escritório, tá? No mesmo local, tá? Para compartilhar por conta dos gastos e tudo mais, tá bom? Impedimento ou incompatibilidade em caráter temporário do advogado não o exclui da sociedade de advogados. Então, se você virou prefeito, você não vai sair da sociedade de advogados. Certo? E deve ser averbado o registro da sociedade. E, em qualquer hipótese, a exploração do seu nome e sua imagem for... E aí é o seguinte, ó. Então, isso aqui está escrito aqui. Eu sou um advogado, né? Nós estamos aqui na nossa sociedade de advogados. Ó. Nossa sociedade é essa daqui. Né? Sociedade. Aí tem aqui, aí tem o nome aqui, Rafa, Sociedade de Advogados. E todos vocês fazem parte, tá bom? E aí, nós temos os empregados, aqui todos os empregados, eles recebem salários empregados, e nós temos os associados também. Olha que o Rafa, ele vai ser prefeito, o Rafa foi prefeito. Prefeito é poder executivo. Poder executivo é incompatível, né? Prefeito, ó, prefeito.
Poder executivo é incompatível com exercício de advocacia. É incompatível? Incompatível. E aí, Rafael? Sendo incompatível, o Rafa vai sair daqui? Não, vai continuar o nome aqui. O nome vai permanecer aqui, beleza? Aí o Rafa não pode falar, na verdade a sociedade não pode falar o seguinte, olha só como é que a gente é uma sociedade importante, ó. O nosso sócio, ele é prefeito, não pode falar isso, tá? A sociedade de advogados não pode falar que um dos sócios que a compõe é prefeito, tá? Ó. O impedimento ou a incompatibilidade em caráter temporário do advogado não exclui a sociedade. E deve ser averbado no registro de sociedade, observado alguns dispositivos dessa lei. E proibida em qualquer hipótese a exploração de seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. Ó, sou presidente da mesa da Câmara dos Deputados, não pode isso aqui. Tá? Não pode essas coisinhas. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedade unipessoal de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício, tá? Para a prestação de serviços e participação nos resultados na forma do regulamento geral. Essa aqui está confuso para mim ainda, a leitura. Eu já li uma vez, li de novo, depois eu vejo de novo isso aí. A associação de que trata 17A desta lei dar-se-á por meio de pactuação do contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada matéria de trabalho. Isso aqui também está confuso para mim ainda. Depois eu vejo, porque nada impede de um advogado empregado ele ser empregado de mais de uma sociedade de advogados. O contrato de trabalho não é um contrato exclusivo. Bom, não entendi. Não entendi isso aqui. Vamos ver isso aqui. No contrato de associação, né, o advogado, sócio ou associado, e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho da atividade associada. Então, tipo, aqui eu quero o seguinte, né? Eu quero você, lembra que eu falei que nós temos um escritório de previdenciário. Aí nós contratamos um associado. Aí esse associado, ele vai pegar e vai cuidar de um caso criminal. Então, no contrato de associação, o advogado sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho da atividade advocatícia e estipularão livremente os critérios para a partir dos resultados decorrentes, devendo o contrato conter, no mínimo, a qualificação das partes, com referência expressa à inscrição da seccional competente, a delimitação do serviço prestado, a forma da repartição dos riscos, a responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais de custeio das coisas necessárias e o prazo de duração. Então, eu tenho um escritório de previdenciário e você é criminalista. Você faz um contrato comigo de associação, né, para você cuidar daqueles casos criminais específicos. E aí a gente vai fazer um contratinho para ver quanto cada um vai ganhar. E vai ficar tudo expressamente previsto no nosso contratinho. Tá? Gente, uma coisa legal é que nós comentamos sobre subestabelecimento, né? Então aqui, vou falar aqui sobre subestabelecimento de novo. Subestabelecimento é assim. Você tem que entender o que é, não precisaria ter aula para isso, porque é só você pesquisar no dicionário para você ver que é quando alguém passa poderes para outro. Então, subestabelecer. Subestabelecimento. É quando eu passo para você. Tem o que eu reservo poderes, com reserva de poderes é porque eu guardei um pouco de poder para mim. E tem o sem reserva. O sem reserva de poderes, eu passei o processo para outro advogado, comuniquei o cliente e nunca mais vou olhar esse processo na minha vida. O com reserva de poderes é o seguinte, eu tenho só subestabelecido. Subestabelecido. O sócio subestabelecido, ele é na verdade, o advogado subestabelecido é aquele cara que vai cuidar de algum ato processual. Então, eu peguei e passei para você acompanhar uma audiência, eu peguei e passei para você acompanhar uma perícia, para você fazer um recurso. Isso que eu fiz para você. Mas a ação, ela é minha. Eu tenho aqui 1.500 ações. Eu tenho 1.500 ações, tá? Eu que tenho 1.500 ações. Eu te passei uma ação para você ir numa audiência. Ou eu te passei 15 ações para você ir numa audiência. Ou eu te passei 150 ações para você ir em audiência. Eu te pago por isso. Esse é o advogado subestabelecido. O subestabelecido, ele não vai cobrar honorários. Ele não vai cobrar honorários. Não vai cobrar honorários. Gente, só que é o seguinte, você tem um advogado subestabelecente e você tem o subestabelecido. Você tem o subestabelecente e o subestabelecido. Certo? O advogado subestabelecente, que é o que passou, e o subestabelecido, que é o que recebeu. Esses dois advogados são pessoas físicas. As pessoas físicas, elas têm vontades.
E as vontades, elas podem ser pactuadas, elas podem ser colocadas num contrato. Então, as pessoas físicas, elas podem escrever num papel, elas podem escrever em um papel dizendo o seguinte: o advogado subestabelecido, você pode cobrar os clientes, tá? Beleza, é isso. Ficou claro, gente? Isso aqui está escrito no estatuto, mas não tem problema nenhum. Então, a regra é, você lembra disso aqui. Você lembra disso aqui. Eu tenho 1.500 ações, passei para você cuidar das audiências, 150 audiências. É isso que é isso que eu fiz com você, tá? É isso que eu fiz com você. Beleza, aqui, ó, tranquilo, certo? Agora, eu passei e você recebeu. É isso. Aí eu posso colocar no contrato, falar assim, ô Vitor, eventualmente, cara, alguns processos aqui, nós temos complicações, eu vou deixar você como sendo responsável por cobrança dos honorários. Tudo bem para você? Fala, tudo bem para mim. Aí você vai lá cobrar os honorários. É isso. Tá? É isso. Nada impede do subestabelecido cobrar se tiver essa pactuação no contrato. Mas primeiro você entendeu essa logística aqui, certo? Aí depois você vem para essa outra logística aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Firmes e fortes? Ah, minha tela tá com erro, gente? Tá com um problema aqui? Gente, ó, vai lá fazer as questõezinhas, tá? Prova 8, parte 1. Prova 8, parte 1. A gente volta aqui 8h20. 8h20 a gente volta. 8h20 a gente volta. 8h20 a gente volta. Vamos voltar agora, pessoal. Acorda pra vida. Acorda pra vida. Quem tá com fone de ouvido assusta. Quem não tá, não assusta. E é assim que a gente vai tocando, né, minha lindona? Ô, tá mó frio, velho. Tá mó frio, tá mó frio, tá mó frio. Ai, Deus Pai. Quem tá sem fone também assusta. Vamos lá, gente? Sem perder tempo. Vamos nos porém vestidos. Ó, vou ler aqui com vocês o wordzinho de remédios condicionais, tá? Ó, remédios condicionais. O que é remédio? Remédio é aquele negócio que você usa para curar. Curar o quê? Um problema, uma doença, né? Então, o que é só saúde? A saúde é tudo que está no artigo 5º da Constituição Federal. Os direitos de primeira dimensão, né? Você tem lá direito à propriedade, direito à herança, você tem um monte de direito lá. Direito à informação, certo? E direito à liberdade, de locomoção. E aí, se você ficar com algum tipo de problema, se você ficar doente, você usa o remédio. Problema de liberdade, você usa habeas corpus. Problema de informação, habeas data. Um problema de liberdade, de uma informação que não seja sobre a sua pessoa, mandado de segurança. Certo? Então, são os remédios condicionais. Tá? Então, gente, habeas corpus em língua portuguesa. Paciente. Paciente é quem está doente. Tá? Pode ser o paciente, pode ser ele que impetra. Ele pode fazer o mandado de o habeas corpus se ele quiser. Tá? Se ele quiser. E a autoridade coatora. A autoridade coatora, no caso, seria a pessoa que mandou alguém para a cadeia, tá bom? Não é atividade privativa de advogado, tá? O habeas corpus. E existe punição militar se incompetente em hospital particular. Assim, aqui está escrito o seguinte: habeas corpus, em regra. Deixa eu fechar aqui o áudio, senão não vou conseguir. Habeas corpus, em regra, você se vale dele para atacar decisões, né, que não sejam. Opa, assustei aqui. Achei que ia derrubar meu microfone. Estava aqui, aí eu relei e ele caiu para trás. Então, já. O habeas corpus, pessoal, em regra é o seguinte. Nossa, levei um susto agora, parecia que eu ia me infartar. Pra que isso? Só porque o microfone ia cair. Ó, vamos lá de novo. Habeas corpus é para liberdade de locomoção. O paciente é o doente, impetrante, e a autoridade coatora que mandou a pessoa para cadeia. A autoridade coatora, pessoal, em regra não é a pessoa, tipo assim, o hospital particular. O hospital particular. Se você está preso no hospital particular, o legal é que você chama o delegado de polícia. Você liga para o delegado de polícia, o delegado vai lá e resolve. Tá, essa seria a regra. É uma punição militar também. O cara te prendeu, o chefe da repartição te prendeu, não cabe habeas corpus. Agora, se o cara que te prendeu não é chefe da repartição, aí caberia habeas corpus. Tá? Mas é possível você fazer um habeas corpus, sim, mesmo se você estiver em um hospital particular. Você manda um HC para o juiz, mas o mais fácil seria você ligar para a polícia e falar assim: o cara não está deixando eu sair do hospital porque eu não paguei a conta. Você pode sair do hospital, sim, mesmo se você não pagar a conta. Tá? Hoje em dia, quando é assim, eles nem cobram na hora, né? Eles pegam, fazem, você assina um contrato, a hora que você entra,
se comprometendo a pagar todos os gastos que vão acontecer lá dentro, independentemente de quanto seja, tá? Não cabe contra decisão condenatória a pena de multa. Então, se você for condenado a pena de multa, não cabe habeas corpus, tá? E quando o réu já cumpriu a pena. Então, isso aqui a gente vê em direito penal, mas se você for condenado a uma pena de multa, e você não vai se valer do habeas corpus para poder se libertar dessa pena de multa. Se você já sofreu uma decisão com trânsito em julgado, não cabe também o habeas corpus, você vai se valer da revisão criminal. A revisão criminal também é uma medida judicial, é uma ação que também não é um recurso, ela é uma ação que você entra com ela para poder reformar a decisão, para poder mudar a decisão, a classificação de um crime, ou diminuir a pena, ou absolver, buscar absolvição. Tá? Nós temos habeas corpus preventivo. Tá? O preventivo é aquele que você vai se valer dele antes de ficar preso. Tá? Deputado federal que não quer depor numa CPMI. Tá? Imagina que o deputado federal ele não queira fazer parte do quê? Do inquérito que está sendo feito na CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito ou Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então ele faz habeas corpus pedindo assim, gente, eu não quero ir para esse negócio, eu não quero ir para fazer o meu depoimento lá na CPI. Ele pode escolher, ele pode fazer o habeas corpus preventivo ou repressivo. Pessoa jurídica pode impetrar por pessoa física. Gente, o impetrante não precisa necessariamente ser uma pessoa física, tá? O impetrante é o cara que vai fazer o habeas corpus, o nome da pessoa em si. Impetrar por pessoa física. Vai se valer dele, né, do habeas corpus para ajudar alguém. Sem produção de provas complexas e dispensa formalidade. Então, o habeas corpus também não tem formalidade. Presídio de formalidade significa que dispensa formalidade, tá? Não é necessário uma formalidade assim. Habeas data. Habeas data serve para que você conheça informações sobre a sua pessoa. Tá? Ação de direito personalíssimo. Então, isso aqui você vai se valer das suas informações. Tá? Eu quero saber uma coisa sobre a minha pessoa. Aí você pode fazer habeas data. Complementar uma informação sobre a sua pessoa. Corrigir uma informação sobre a sua pessoa. Tudo isso você se vale do habeas data. Tá bom? Habeas data. Bom, gente, falei aqui por 4 ou 5 minutos. Espero que vocês estejam aí ainda. Chacoalha o pelo. Né? Faz uma chamadinha agora. E vamos lá. Estamos nos preenchidos. Let's travel together. Então, vamos lá. Habeas data, então, serve para quê? Serve para que você conheça um direito sobre a sua pessoa, corrija ou complemente um dado sobre a sua pessoa. Tá? O ideal é que você se valha do habeas data depois que você buscou resolver a via administrativa. Se você não tiver informação na via administrativa, você vai se valer do habeas data, que é a via judiciária. Banco de dados públicos ou privados que possuem caráter público. Então, você pode fazer o habeas data também, inclusive, contra o Serasa ou contra o SPC, né? O Serasa ou o SPC. Você pode fazer habeas corpus sim, mesmo sendo instituições privadas, tem dados públicos ali. Acesso à certidão negada, então você quer ter uma informação ali. Imagina que você queira saber sobre uma certidão negativa tributária, né? Uma certidão negativa ou uma certidão positiva. Você quer saber as informações, eles não passam. É sobre você, é sobre a sua pessoa, então você pode se valer do habeas data. Tá? Dados pessoais ou de pessoas naturais ou jurídicas. Você pode buscar, então, conhecimento sobre a sua pessoa. Eu quero fazer parte de uma licitação e eles não estão soltando uma certidão positiva com efeitos de negativa para comprovar que eu parcelei o crédito tributário e assim eu poderia fazer parte da licitação. Não está soltando. Eu faço um habeas data com pedido de liminar. Um habeas data para ser julgado o mais rápido possível para eu ter aquela informação e poder participar de uma licitação. Tá? Eu me valeria do habeas data nesse sentido. Tá bom? Beleza? Bom, estrangeiros também podem usar do habeas data, gente. Tá? O estrangeiro também pode usar do habeas data. Agora, qual foi o gasto que os servidores tiveram nas viagens ou que a administração pública fez nos cursos jurídicos? Né? Aí, isso aqui você não vai se valer disso aqui. Você não pode fazer do habeas data, você poderia fazer um mandado de segurança. Um mandado de segurança para você saber quanto que o poder público gastou com os cursos dos servidores. Mandado de segurança, gente. Mandado de segurança, direito líquido e certo. Mandado de segurança, você vale dele, né? Mandado de segurança, que é para você buscar um direito líquido e certo quando ele não for amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, nas hipóteses que nós vimos aqui em cima, algumas outras hipóteses que não foram amparadas por habeas corpus ou habeas data, caberia mandado de segurança. Tá? Mandado de segurança, imagina que você tenha passado num concurso público, e aí, naquele concurso público que você passou, você tinha direito, né, a depender da sua posição, de escolher a escola que você daria aula. E aí você passa em primeiro lugar, e aí uma outra pessoa que não tem nada a ver com o cargo, ela sei lá, você passou em primeiro, ela passou em quarto. De repente ela escolhe na tua frente. Os cargos. E aí diz lá que é porque ela tem pós-graduação. Aí você fala assim, não, peraí, tá errado. No edital estava escrito que quem passasse em primeiro que ia escolher. Né? Agora, só porque ela tem pós-graduação, ela que vai escolher onde que ela vai dar aula. Não, tá errado isso aí. Você vai se valer do quê? Do mandado de segurança. Mandado de segurança. Então, você passou no concurso público. A regra do concurso público era quem passar em primeiro vai poder escolher a escola que vai querer dar aula.
Aí você passa em primeiro, aí a pessoa que passou em quarto lugar começa a escolher as vagas porque ela tem pós-graduação. Não pode. Não estava previsto no edital. O edital é a regra do jogo. O edital é a regra do jogo. Tá? Isso você se vale do mandado de segurança. Direito líquido e certo, quando não for amparado por habeas corpus, habeas data. O prazo, pessoal, decadencial de 120 dias, você tem que fazer em 120 dias. O mandado de segurança, gente, é uma coisa assim, entenda entender. O mandado de segurança é uma ação qualquer. Sabe o que acontece se você perder o prazo de 120 dias? Sabe o que acontece? Imagina que você passou em primeiro lugar no concurso público, tá? E aí a pessoa que passou em quarto escolheu a vaga. Nesse mesmo exemplo, se você perdeu o prazo de 120 dias para fazer o mandado de segurança, sabe o que acontece com você? Nada. Você vai fazer uma ação normal. Ao invés de você fazer uma mandado de segurança, que é um procedimento especial, você vai fazer o quê? Uma ação que vai ser mais demorada. Uma ação com processo de cognição, de conhecimento, processo mais longo. Tá? O mandado de segurança é algo mais rápido. É um procedimento especial. Se você perder o prazo de 120 dias, não acontece nada. Você vai lá e faz outra coisa. Você faz uma ação. Só que o mandado de segurança seria melhor, né? Porque ele bateria direto no Tribunal de Justiça ou no juiz, e geralmente você pede ali, tem precedência nos julgamentos, né? Nós vimos que o habeas corpus e o mandado de segurança, eles têm precedência nos julgamentos. No primeiro dia de provas, nós vimos isso. Tem precedência nos julgamentos. Eles sempre são julgados antes, inclusive antes do habeas data. Tá? E o mandado de segurança, então, serve para que você conheça direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, habeas data, prazo 120 dias decadencial. E olha só, divergência jurisprudencial não impede a impetração. O que é isso? O que é divergência jurisprudencial? É assim, imagina que você não tenha pacificado nos juízes o assunto sobre o seu direito de escolha da escola para dar aulas. Vários juízes, cada juiz entende de uma forma. Tem juiz que entende que quem passa em primeiro lugar tem direito de escolher, tem juiz que entende que é a pós-graduação que faz você escolher a escola correta para dar aula. Então, ou seja, nós temos um caso em que não está pacificado na jurisprudência. O fato de não estar pacificado na jurisprudência não impede a impetração do mandado de segurança. Você pode usar o mandado de segurança mesmo se o assunto não estiver pacificado na jurisprudência. Beleza? Ó, matéria de direito complexa também não impede, o que é diferente de matéria complexa. Ô, caralho. Enfim, o fato da matéria de direito ser complexa não impede você de se valer do mandado de segurança. Tá? O assunto complexo não impede você de se valer do mandado de segurança, porque não pode ter prova complexa. Tá? A matéria é difícil. Pode fazer mandado de segurança? Pode fazer mandado de segurança. Aí, se tiver prova complexa, aí não pode fazer mandado de segurança, porque o mandado de segurança é um procedimento que é célere, rápido, certo? De imediato. Se tiver uma prova complexa, vai ter que ter uma perícia mais longa, aí eu não posso me valer do mandado de segurança. Bom, acabei esquecendo de parar com 5 minutos. Eu olhei e estava com 4. De repente virou 5. E aí virou 10 e eu não vi. Gente, beleza? Vocês estão firmes e fortes aí? Vamos luz para investidos? Rafael, essa parte do Wordzinho é chata porque eu não consigo prestar atenção direito. Consegue sim, gente. Consegue sim. Tô falando uma vez, falando duas. Presta atenção na historinha. Na historinha. Vamos lá? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Me chamaram para ir num aniversário no Santa Cecília, mas não posso ir, né? Não é que eu não posso. É que assim, a minha namorada, ela é em São Paulo, tem um evento amanhã de manhã. Aí ela não vai sair hoje pra gente ficar conversando no telefone. Aí ela não vai sair, ela podia sair, ela não vai sair lá, eu vou sair aqui. Não faz sentido, né? Ela vai ficar conversando, né? É isso. Nossa, lógico que não faz sentido. Obviamente que não faz sentido, né? Lógico. Mas eu queria ir no aniversário porque é aniversário de uma amiga minha. Mas não vai dar. Não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ó, vamos lá? Não cabe contra. O mandado de segurança não cabe contra o quê? Lei em pedido principal, porque aí você vai no caso, se você estiver se insurgindo contra o teor de uma lei, você faz uma ação do controle concentrado logo, tá? Mas nada impede de você fazer um pedido, e esse pedido, o que você quer é uma coisa, e aí o juiz, para julgar, ele vai ter que falar o quê? Que a lei está errada, a lei que embasou o seu pedido. Aí, por meio de controle difuso, você vai, sim, tá envolvido com o controle de constitucionalidade. Beleza? Então, ó, não cabe mandado de segurança contra disposição de lei, a não ser que você peça alguma coisa e essa coisa que você está pedindo está atacando o conteúdo de uma lei. Aí, obviamente, né, por meio de controle difuso, é possível você fazer o mandado de segurança. Tá? Contra ato judicial passível de recurso também não cabe mandado de segurança. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal. Sucedâneo seria substituto recursal. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal.
Tá? Mandado de segurança não é sucedâneo recursal. Lembra também? Reclamação. A reclamação constitucional também não é sucedâneo recursal. A reclamação constitucional serve para que você dedure que alguém não está respeitando uma súmula vinculante, ou um ato judicial que não está respeitando súmula vinculante, ou um ato administrativo que não está respeitando súmula vinculante. Então, nem a reclamação, nem o mandado de segurança são sucedâneos recursais. Nem os dois. Está concentrado? A gente belisca aí, faz polichinelo, mas volta para cá. Volta para cá. Decisão judicial transitada em julgado, também não cabe mandado de segurança, cabe ação rescisória, ou cabe revisão criminal, tá? Mas não cabe mandado de segurança. Mandado de segurança coletiva, ele pode ser interpretado por quem? Nós vimos que ontem, em uma das questões, anteontem, numa questão de ética, nós vimos que o Conselho Seccional respectivo, ele pode fazer um mandado de segurança coletivo pelos seus associados, né? Quem mais pode fazer mandado de segurança? Associação constituída pelo menos um ano, sindicato, entidade de classe, independentemente da autorização dos associados. Legitimidade existe ainda que somente de parte dos associados. Gente, o mandado de segurança é bem legal, não caiu na prova passada, nem na retrasada, vale a pena a gente entender esse pedacinho aqui. Tá? Isso aqui é muito legal mesmo. Essa parte da divergência é muito legal, e essa parte da matéria complexa também não impediu o mandado de segurança, também é muito legal, que é diferente de prova complexa. Tá? Vale a pena a gente rever esse pedacinho aqui. Mandado de injunção. Mandado de injunção, pessoal, você se vale dele quando você tem uma lacuna na lei. E aí você pega e chega no TJ, chega no STJ, chega no STF e fala o seguinte, ó, o tribunal competente da circunscrição específica está faltando uma lei sobre um assunto. Aí ele pega e vai dar uma decisão, e vai falar o seguinte, ó, tá bom, enquanto estiver faltando lei sobre esse assunto, use uma lei análoga. Tá? Então, imagine que os servidores públicos federais, eles estejam lutando pelos direitos de greve, só que não tem a lei de greve até hoje. E aí, o que acontece? Se não tem a lei de greve até hoje, o juiz que for julgar a causa, ele vai falar o seguinte, bom, enquanto não tem a lei de greve, enquanto o Poder Legislativo não criou essa lei de greve, você vai se valer da lei de greve normal dos trabalhadores. Aí isso que acontece, tá? Então, o efeito é concretista no mandado de injunção, tá bom? Mandado de injunção, falta de norma regulamentadora, total ou parcial, tá? Aí, ó, inviabilidade de usufruir o direito. Então, eu não estou conseguindo me valer do direito porque está faltando a lei que eu queria. Aí eu pego e faço mandado de injunção para sanar a omissão e estabelecer as condições de exercer o meu direito. A ADI por omissão faz a mesma coisa, só que ela não estabelece condições, né? Na verdade, a ADI por omissão os legitimados ativos, o 444, ele chega no STF e fala o seguinte, STF, está faltando uma lei sobre o assunto. O mandado de injunção também chega no STF e fala, STF, está faltando uma lei sobre o assunto. Só que no mandado de injunção, como é uma coisa mais específica, ele fala, enquanto estiver faltando uma lei sobre o assunto, usa uma lei análoga. Na ADI por omissão, ele não pode fazer nada, tá? Quem pode fazer o mandado de injunção? A associação legalmente constituída pelo menos um ano, Ministério Público, Defensoria Pública, partido político. O efeito é ex nunc, tá? Ou seja, a partir de agora, se lei posterior prejudicial, né, beleza, acabou, fazer o quê? Até 2007 não concretista, ou seja, até 2007 o Poder Judiciário não podia fazer nada. Agora não, ele tem posição concretista, ou seja, se está faltando uma lei sobre um assunto, ele fala, usa uma parecida até que o Poder Legislativo faça essa lei. Bom, falei por 6 minutos de novo, sem parar. Estão aí? Estão ligados? Levanta, belisca a perna, belisca a orelha, brinca com o teu cachorro, e aí a gente se concentra de novo aqui. Vamos lá, de pouquinho em pouquinho, a gente se concentra, de pouquinho em pouquinho a gente se concentra. Ó, pode ser impetrado mesmo existindo projeto de lei sobre um assunto. Então, olha só, nós estamos no meio do processo legislativo. Impede o mandado de injunção? Não, não impede. O fato de ter um processo legislativo, ou seja, o fato de estar na votação na Câmara, no Senado, pendente de sanção ou veto por parte do chefe do Executivo naquele prazo de 15 dias, não impede a propositura do mandado de injunção. Ação popular, qualquer do povo pode fazer, é para que nós possamos proteger patrimônio histórico, artístico, cultural, tá? Anular um ato lesivo ao patrimônio público, eu já comentei com vocês aqui, né? Está acabando com as pedras do Império, sei lá, do Império Português que está aqui na igreja de Votuporanga. Aí eu pego e faço uma ação popular para proteger aquilo ali. Depredação, não tem prerrogativa de foro, tá? Não tem prerrogativa de foro, então, o que é prerrogativa de foro? É assim, prerrogativa é um benefício. Então, algumas pessoas que exercem uma função acabam tendo um benefício porque é aquela função que tem um benefício, não é a pessoa em si que tem um benefício. E aí, você tem que, se você fizer ação popular contra um juiz, se você fizer ação popular contra o juiz, ele não vai responder no TJ, ele vai responder embaixo, né? Se você fizer uma ação popular contra um desembargador, contra sei lá, contra o presidente, contra o governador, eles não vão ter prerrogativa de foro, eles vão responder como se eles fossem um juiz qualquer, como se eles fossem uma pessoa qualquer, tá? Qualquer, assim, quer dizer que não tem cargo público, tá? Aqui tem dois casos, né, que tem ação popular que vai ter prerrogativa de foro, né, em conflito federativo, que é a união contra estados e tudo mais, em terra de indígenas, e membros do TJ.
cabe liminar na ação popular, não tem desistência na ação popular. Ação civil pública, proteção do patrimônio público e demais controles difusos. Bom, espera assim aqui, pessoal, ficou chato de ser lido, tá esse finalzinho aqui, beleza? Mas nós vamos ver mais vezes isso aqui, certo? Ó, então nós vimos aqui os remédios constitucionais, falei aqui rapidinho sobre habeas corpus. Habeas corpus, o que tem de interessante no habeas corpus? Habeas corpus é legal porque você pode fazer um habeas corpus preventivo. Ó, o deputado federal, ele não quer participar de uma CPI, ele faz habeas corpus. Tá, habeas data, o que tem legal de habeas data? Habeas data, você tem que procurar conhecer, corrigir ou complementar um dado sobre a sua pessoa, e você busca a resolução do conflito nos bancos de dados, tá? Se eles não passarem informação para você, aí você se vale do habeas data. Lembrando que é para você conhecer dados sobre as suas pessoas, pessoas naturais ou jurídicas, lembra? Você tem que ter uma certidão negativa tributária para poder participar de um processo de licitação. Só que às vezes você não consegue, aí você quer o quê? Uma certidão positiva com efeito negativo. Se eles não dão isso administrativamente, você faz um habeas data com pedido liminar. O habeas data tem preferência no julgamento lá no tribunal, só que ele só não fica na frente do habeas corpus e do mandado de segurança. Mandado de segurança, dei alguns exemplos aqui, né? Passou no concurso e ficou em primeiro lugar. O edital estava dizendo que quem ficasse em primeiro lugar teria direito de escolha da escola para dar aula. E aí você ficou em primeiro lugar, só que o quarto que escolheu por ter pós-graduação. Você vai fazer mandado de segurança para entender. Mandado de segurança pode fazer pedido liminar também. Se tiver divergência jurisprudencial, você pode fazer mandado de segurança também. A matéria complexa não impede mandado de segurança, tá? O que impede é o quê? Prova complexa. Beleza? Tranquilo? Mandado de junção, pessoal, para que você se vale dele, no caso de lacunas legislativas. Poder legislativo, gente. Poder legislativo, eu vou ver aqui o quanto que eu consigo ler com você do poder legislativo, tá? Vamos lá, sobre o poder legislativo. Bom, poder legislativo. Nós temos aqui, antes de continuar lendo, deixa eu parar que passou aqui 3 minutos e meio, 4 minutos. Tudo bem com vocês? Concentrados? Aguinha, pessoal, passa uma água aqui na nuca. Levante, chacoalhe o pelo e vamos lá fazer chamada de novo, ver se vocês estão concentrados aí. Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Ó, poder legislativo. Separação dos poderes. Independência e harmonia entre os poderes, né? Desde 1891. Em 24 havia um poder reformado moderador, né? Que era o Império. Nós temos, era uma cláusula pétrea, tem medida provisória e tudo mais. Vamos lá. Sistema bicameral. O que é bicameral? 2 casas, certo? Duas casas. Casa da Câmara dos Deputados, casa do Senado Federal. Senadores. A forma de você escolher os senadores é o sistema majoritário, né? Sistema majoritário significa que não é proporcional. Proporcional significa que, a depender da quantidade de pessoas, você vai ter uma quantidade de deputados federais. Majoritário, não. Majoritário é o seguinte, no estado de São Paulo tem muito mais pessoas do que tem lá no Acre. Mesmo assim, serão 3 pessoas do estado de São Paulo e 3 pessoas do Acre, que vão ser os senadores da República. Tá? Agora, deputados federais, não. Tem muito mais deputados federais do estado de São Paulo do que deputados federais do estado do Acre, lá no Congresso Nacional. Beleza? Proporcionalidade de parlamentares. Ó, interessante, né? Que é de 8 a 70, dependendo da população. Deputados estaduais. Quantos deputados estaduais tem no estado de São Paulo? Depende da quantidade de deputados federais. Tá? Isso aqui é muito importante. Vereadores. Vereadores depende do número de habitantes. Tá? Agora, para escolher o valor do salário dos vereadores, é por meio de 2/3. 2/3 da Câmara que vai escolher o salário do vereador. Tá? Então, eu estou colocando aqui deputados federais de sistema proporcional, estaduais depende do número de deputados federais, vereadores depende do número de habitantes, não dá para decorar, mas dá para saber que o salário do vereador será de 2/3 da Câmara que vai escolher o salário do vereador. Senadores, 3 de cada estado, tempo ilimitado de mandatos, 2 em 1, 2 em 1, 2 em 1. A gente vai escolher, eu não sei do estado de São Paulo agora se nós vamos votar em 2 senadores ou em 1 senador, mas é sempre assim, 2 em 1, 2 em 1, 2 em 1, tá? Beleza? Maravilha. Na verdade, sim, nós vamos votar em 1 ali, né? Mas sempre entra 2, depois entra 1, entra 2, entra 1. Não sei como é mais ou menos por aí. Ó, não tem possibilidade de coligação partidária no sistema proporcional. Proporcional é o seguinte, né? Deputados, tá? Coligação partidária você não pode ter no sistema proporcional. Idades. 35, 30, 21, 18. O que é isso aqui? É aquele negocinho que eu falei para vocês, né? Tomar cuidado que o vereador, ele tem que ter 18 anos na data do registro da candidatura. O resto tem que ter a idade na data da posse. O que é isso? Presidente, 35. Governador, 30. Prefeito, 21. Deputado, seja estadual, federal ou distrital, tem que ter pelo menos 21 anos de idade. Tá? Senador tem que ter 35 anos de idade. Tá? Tudo isso aqui na data da posse, não é na data do registro da candidatura. O vereador, sim, tem que ser na data do registro da candidatura. Subsídio dos deputados federais e estaduais, o valor estabelecido por eles mesmos, mas só podendo aproveitar aqueles eleitos no próximo mandato. Então, quem for votar esse ano para a escolha do salário, né, tipo, vamos supor que a Câmara dos Deputados escolheu o salário dos deputados federais. Eles não vão se aproveitar, só quem for reeleito, só quem for eleito no próximo mandato. Tá? Não faria sentido. Eu entrei e agora eu escolho meu salário. Não, não é isso.
Eu entrei e voto o salário. Aí, se eu for reeleito, aí eu vou ter o outro salário. Tá bom? Aí eu coloquei casos de 2/3 para lembrar. Súmula vinculante, modulação dos efeitos temporais de uma decisão, Tribunal de Contas, Lei Orgânica Municipal, Câmara dos Deputados, Senado Federal e etc. Aqui tem mais, né, o caso do salário dos vereadores, tem também aqui a inidoneidade moral do advogado, tem também a perda da imunidade do parlamentar, tudo por meio de 2/3. Pessoal, caso de 2/3 tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos de 2/3, só do que eu falei até agora. 8 casos de 2/3. Quantos 2/3 tem no post-it aí? Vê aí, quantos que tem? No seu post-it, deve ter mais. Quantos tem? Manda alguém. Olha, a Bia tem 12. 12 casos de 2/3. A outra tem 7. 7, 7, 9, 10, 8, 9, 11. Tem um que tem 11 e outro tem 12. Tá, então, depois quem tem 12, pessoal, manda para mim aí quais são os 12 casos. Eu não lembro de cabeça, não. Eu fui falando ao longo das aulas, mas eu não lembro, não. Bom, vamos lá. Funções típicas e atípicas, pessoal. Tá, ontem eu li uma coisa a respeito disso, não, anteontem, né? Funções típicas e atípicas respeito ao princípio da simetria. O que é simetria? Simetria, sim, o que se aplica pelo presidente, se aplica também ao governador, se aplica ao prefeito. Então, você tem medida provisória. Se o presidente pode fazer, o governador também fará, e também quem vai fazer é o prefeito. Tá? Projeto de lei para remuneração de servidores públicos. Já falei o seguinte, ó, eu falei, mas eu não frisei tanto nesse cursinho, não falei muitas vezes nesse cursinho. Mas, ó, o executivo, pessoal, ele é o cara que executa as leis. Então, imagina o seguinte, o executivo é como se ele fosse um executivo de uma empresa. Então, o presidente, o governador e o prefeito, eles são o quê? São executivos, eles administram a empresa. Então, eles olham para os setores e, a depender do setor, ele entende que algum setor tem que ganhar mais que o outro. Então, o que ele faz? Ele faz um projeto de lei para mexer na remuneração dos servidores públicos. Quem que tem que fazer isso? É o Poder Executivo, não é o Legislativo. Tá? Então, a competência privativa para projeto de lei referente à remuneração de servidores públicos é do Poder Executivo. Isso é muito importante. Tá? Então, ó, se um vereador propuser uma lei para elevar o valor do salário dos enfermeiros, vai elevar ou não vai elevar? Tá certo ou tá errado isso? Um vereador propor uma lei para elevação do valor do salário dos enfermeiros. Tá certo ou errado isso? Certo ou errado? Um deputado federal, ele propõe uma lei para elevar o valor do salário dos enfermeiros. Tá certo ou errado isso? Um senador propõe para elevar o salário. Tá certo ou errado isso? Ninguém vai responder essa merda. Só tem uma pessoa que respondeu. Só uma? Tá errado, gente, tá errado. Acabei de falar que é o Poder Executivo que faz isso. O Poder Executivo, então não é o Legislativo. Não é vereador, não é deputado federal, não é deputado estadual, não é senador da República. Tá? Quem propõe, acabei de falar o esqueminho aqui, do Executivo. O Executivo é o cara que administra as coisas. Se ele administra, ele sabe quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. Tá? Funções típicas e atípicas respeito ao princípio da simetria. Medidas provisórias, projeto de lei para a remuneração de servidores públicos. Ó, projeto de lei para a remuneração de servidores públicos é o Poder Executivo que faz isso. Tá bom? Salvo proibições específicas, idade dos membros do Tribunal de Contas não se altera. Ratificar tratados internacionais é o Congresso que faz isso, tá? Imunidades formais e materiais, nós temos a brincadeirinha, né? Imunidade material e imunidade formal. Eu não vou falar isso aqui agora de novo, porque eu já falei algumas vezes. Mas imunidade material com relação a opiniões, palavras e votos. Imunidade formal é com relação à prisão em processo. Tá? Função constituinte, Assembleia e Congresso Nacional. Emendas nas constituições, nós tivemos, sendo que a promulgação é feita pelo próprio Legislativo. Tá? A emenda não tem veto do chefe do executivo, nem sanção. Fiscalização, nós temos as fiscalizações que acontecem, né? Tem comissão parlamentar de inquérito, tem comissão de Constituição e Justiça. O que é comissão, Rafael? Uma comissão é uma quantidade de pessoas que fica dentro do lugar. Você tem 503 deputados. Tem a comissão de direitos humanos lá dentro, tem a comissão não sei do que, comissão não sei o que lá. Tá? Comissão, pessoal, é simples, ó. Só você olhar aqui o Congresso Nacional, ó, a gente olha aqui o Congresso Nacional e vê uma comissão. Como é que você vê uma comissãozinha aqui? Ó, aqui. Ô, cacete. Aí você coloca aqui, ó. Lá dentro tem um monte de coisa, né? Tem a mesa e tem as cadeiras, né? Aí você tem aqui, ó, com comissão. Isso aqui é uma comissãozinha, isso aqui é outra comissãozinha, outra comissãozinha, outra comissãozinha. Várias comissões. E cada comissão tem que ter vários partidos políticos, respeito ao pluripartidarismo político. Tá? Com respeito ao pluripartidarismo político, cada comissão tem que ser formada por vários partidos políticos. E você tem também aqui, ó, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que por ela passa o quê? Por ela passa
a verificação para verificar se a medida provisória ela é constitucional, se ela é inconstitucional. Tem a CCJ, tem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito também. Tem várias comissõezinhas. As comissões. Tá bom? Vamos lá, ó. Então, eu tenho as comissões, feita com auxílio do Tribunal de Contas. Também o Tribunal de Contas auxilia, lembrando que o Tribunal de Contas ele pode ter derrubado a sua apreciação por meio do poder legislativo respectivo. Julgamento sobre as contas do Poder Executivo é feito pelo, no caso, Congresso, Assembleia ou Câmara dos Vereadores. Aqui, quando eu coloco, gente, ó, julgamento das contas do Poder Executivo é feito pelo Legislativo. Só isso. Quem que julga as contas do Poder Executivo? É o Legislativo, não é o Tribunal de Contas. Tá? É o que está escrito aqui, ó. O julgamento sobre as contas do Poder Executivo é feito pelo Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. Tá? Poder Executivo aqui é presidente, governador e prefeito. Beleza? Tranquilo? Controle de constitucionalidade, propositura e controle repressivo. Aqui, ó, mesa. O que a mesa faz? A mesa, gente, a mesa é a mesa. Acabei de desenhar uma mesa ali atrás. Né? A mesa, ela organiza a pauta. A presidência. Quem é presidente? Por 2 anos somente. Proibida a recondução na mesma legislatura. Já desenhamos isso aqui algumas vezes lá para trás. Tá? O cara pode ser 2 vezes consecutivas? Sim. Desde que sejam em legislaturas diferentes. Então, por exemplo, o cara que é presidente da Câmara dos Deputados hoje, ele pode ser presidente da Câmara dos Deputados ano que vem? Pode. Se ele ganhar essas eleições agora, ele vai poder, o ano que vem, concorrer à presidência da Câmara e ser, de novo, presidente da Câmara dos Deputados. Sessão legislativa é diferente, né? Que sessão legislativa é um período de 1 ano só, e mandato é um período de 4 anos para deputados e 8 anos para senadores. Funções administrativas é a mesa que possui. Tá? Ali, por exemplo, de escrever, né, o que está acontecendo ali dentro. Deve ter vários partidos políticos, mais uma vez respeito ao pluripartidarismo político, e sua composição será votada nas casas isoladamente. Tá? Então, eu tenho aqui as mesas, né, da Câmara dos Deputados tem votação, a mesa do Senado também tem votação. Não tem a mesa do Congresso, salvo o Congresso Nacional, que não há votação, e sim uma composição alternada do Congresso, da Câmara e do Senado. É que assim, o Congresso é tudo isso aqui. O Congresso é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Só que de um lado você tem a Câmara, do outro você tem o Senado. Então, eles trabalham separadamente, só que de vez em quando eles trabalham em sessão conjunta. Quando é feito em sessão conjunta, aí a mesa é mista. E aí a mesa não é eleita, a mesa ela é mista. É um pouco de Câmara e um pouco de Senado. Quem preside é o presidente do Senado Federal. Tá? Beleza? Então, a mesa do Congresso, ela não tem votação, e sim uma composição alternada entre mesa da Câmara e mesa do Senado. Plenário é o quê? Todo mundo lá do pleno, eles deliberam e votam sobre as coisas. O que é o plenário? O plenário é a quantidade de pessoas, todo mundo que está lá. Aí, por meio de maioria absoluta, eles escolhem as coisas. Nos casos da maioria absoluta, escolhem as coisas. O que são comissões? As comissões, pessoal, são quantidade de pessoas que estão unidas para fazer alguma coisa. Comissão de Direitos Humanos, teve a comissão, por exemplo, da reforma trabalhista, teve a comissão que mudou o Código Penal, teve a comissão de emenda constitucional, tem várias emendas, tem várias comissões. São pessoas específicas para cuidar de um assunto específico. Não é todo tipo de problema que passa pelos 513 deputados. Não, tem umas comissãozinhas lá. Então, olha, organizam os trabalhos por emitir parecer e fiscalizar. CPI, CCJ, votam leis em caso de previsão do próprio regimento. Regimento interno que estabelece as comissões. Ó, de novo, pluripartidarismo político. Permanente, nós temos as permanentes, né, que é aquela que cuida do desenvolvimento e da economia do país. E temos as temporárias, criadas para fins específicos, de caráter relevante, interesse nacional. Por exemplo, petróleo, parecer sobre lei específica, uma reforma trabalhista, por exemplo, é o quê? É uma comissão temporária. Porque hoje, por exemplo, para que você vai ter a comissão de reforma trabalhista se a reforma trabalhista já foi? É temporária. Tá? Mesma coisa que o CPC, mesma coisa que o Código Penal. Tá bom? Ou emenda constitucional. Para que você vai ter uma comissão de emenda constitucional se a emenda constitucional já foi? Não vai ter. Para que vai ter a comissão da emenda constitucional da Previdência? Não tem mais. Por quê? Porque já foi. Tá? Ó, prevêem a forma de início da votação e defesa para fins de impeachment. Regras de pauta do dia, sessão legislativa, regras de decoro, de quebra de decoro parlamentar, né? Esses dias um parlamentar foi mordido, não pode morder o outro parlamentar, né? Tempos atrás o Jean cuspiu na cara de um outro parlamentar. Agora, dessa vez, um parlamentar foi mordido, né? Foi mordido. Né? O que mordeu deve ter gostado de morder, porque o cara que foi mordido era um cara bombadão, sabe? Um deputado bombadão, o outro foi lá e mordeu ele. Então, sei lá, vai saber o que passou na cara do cara, né? Mas mordeu, arrancou pedaço, arrancou sangue mesmo. Aí o cara foi lá tudo estupiado. Aí ele falou que estava virando regaço. O país estava um regaço e o parlamento também está um regaço. E é isso. Bom, atos interna corporis. O que é isso aqui? Ato interna corporis, gente, é assim,
As regras que vão ficar na casa, as regras que vão ser da casa serão da casa. As regras da casa serão da casa. Então não tem controle judicial sobre isso. Não é passível de controle judicial. Só que é o seguinte, esse ato interna corporis, assim, as regras de dentro da casa, se ela foi criada, ela tem que ser respeitada. Tá? Aí o STF, ele impõe a aplicação do regimento interno. Então, assim, nós vamos criar o que a gente quiser na nossa casa. Só que depois que a gente criou, a gente tem que respeitar. O STF, ele vai fazer ser respeitado isso daí. Tá bom? Beleza? Comissões, gente. As comissões, elas convocam, né, um amicus curiae, amigo da corte, e para prestar informações para melhor julgamento. Então, o que é amigo da corte? É assim, amigo da corte é um cara que entende muito sobre um assunto. Aí ele chega lá e informa os outros sobre aquele assunto. Então, quando você pensa assim, nossa, o STF, ele manja pra caramba das coisas, né? Na verdade, eles sempre chamam o amigo da corte. O amigo da corte, ele vai lá, você convida lá 10 livros docentes de um assunto específico de direito, eles resumem a matéria para você, explica para você o que está acontecendo, e você julga, é fácil julgar. Tá? É mais ou menos isso mesmo, viu? Mais ou menos isso mesmo. Você está falando que os STF não sabem nada? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que é mais ou menos isso que acontece. Eles chamam o amigo da corte e é isso, beleza. Tá? Certo? Então, comissões convocam amigos da corte, prestam informações para o melhor julgamento. Convocar ministro de Estado, então as comissões convocam os ministros de Estado. Se o ministro de Estado não for na convocação, é crime de responsabilidade, tá? E recebe queixas e recomendações. Bom, gente, falei aqui por... Infelizmente, eu não parei, fiquei falando, parou de novo, passou de 10 minutos, 11 minutos ou 12 minutos, e é isso. Depois eu continuo a partir daqui da CPI, da CPMI, mas sobre CPI, pessoal, é fácil, só você lembrar que a CPI, ela pode fazer tudo o que o juiz não faz. Então, ela não pode determinar a interceptação telefônica, não pode determinar a busca e apreensão, não pode determinar a prisão preventiva ou temporária, porque isso é coisa, atividade privativa de advogado. O advogado que faz isso. Tá bom? Beleza? Simples e fácil como tudo na língua portuguesa. Certo, gente? Um beijo do Magro. A gente volta 9h15. 9h15 a gente volta. Eu comi um pouco de intervalo aqui, tá bom? Let's travel together, Rafael. Sim, vamos lá. Vamos ler as questõezinhas, pessoal, da parte 2. A parte 2 da prova 8. Gente, parte 2 que eu falo, né? Porque assim, nós acabamos de fazer a parte 1, né? Aí se você já conseguiu fazer, beleza. Beleza? Olha só. Primeira questãozinha aqui, né, em relação aos direitos de liberdade de pensamento e expressão, devidamente ratificada, ou seja, confirmada pelo Estado brasileiro, adotou o seguinte posicionamento. Aí nós temos aqui as alternativas. Questãozinha assim, não tem tanta dificuldade, assim, tipo assim, você tem que ir buscar os direitos humanos, né? Então você tem lá, admitir censura prévia em geral? Sem censura, não tem censura, né? Tendo em vista que a proteção da saúde e da moral das públicas, mas vera expressão nos casos de propaganda eleitoral. Gente, não tem censura. Censura é você limitar, tipo, as expressões. Não é assim. A gente pode falar que a gente bem entende, né? Tem que ter somente classificação indicativa. Vedou a censura prévia, em geral, mas admite que ela ocorra expressamente nos casos de propaganda política eleitoral, tendo em vista a proteção da ordem pública. Não. Vedou a censura prévia, mas admite que a lei o faça em relação aos espetáculos públicos apenas como forma de regular o acesso a eles. Isso aqui parece boa, tendo em vista que a proteção moral da infância e adolescência. Admitir a censura prévia como forma de assegurar o respeito aos direitos e a reputação das demais pessoas. Ah, aqui parece mais legal, esse aqui, ó, tem censura, aqui tem censura. Aqui não tem censura, mas admite o quê? Aquela classificação indicativa que eu comentei com vocês, né, do Harry Potter e até de filme pornô, beleza? Então aqui a letra D também não faz sentido, tá? Não tem censura no Brasil. A outra questãozinha, gente, essa questãozinha aqui é uma questãozinha bem legal, que pede o deslocamento de competência da estadual para a federal, né? Então nós já sabemos que é o Procurador-Geral da República que pede o deslocamento de competência da estadual para a federal, tá? Então algumas coisas que nós sabemos sobre os tribunais, que você teria que decorar, né? Ou eu passar mais vezes para você também. Ó, nós temos aqui que o STF... Ô, cacete. O STF, ele julga quando tem organismo internacional ou Estado estrangeiro contra União, Estado, DF e territórios. E nós temos o juiz federal, que ele julga o quê? Ele julga organismo internacional ou Estado estrangeiro contra município ou pessoa residente domiciliada no Brasil. Tá? Nós temos o STJ, que vai acontecer com o STJ? Que o Procurador-Geral da República, ele pede deslocamento de competência da estadual para a federal. Tá? No caso de séria violação aos direitos humanos, nos tratados dos quais o Brasil seja signatário.
Nós temos também, isso aqui é o STJ, né? Nós temos também o STJ concedendo a exequatur. O que é executar? Exequatur. Exequatur é execução. O STJ, ele permite a execução. Permite a execução. Permite a execução. Execução de sentenças estrangeiras. Sentenças estrangeiras. Estrangeiras aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Tá? Então, a STJ permite a execução de sentenças estrangeiras aqui no Brasil. Só que quem executa é o juiz federal. Então, isso aqui, pessoal, vocês têm que decorar. Assim, isso aqui tem que decorar, mas muito, muito rápido mesmo. Assim, ver isso aqui uma vez, duas, três, rapidinho decorar isso aqui, tá? E decorar isso aqui, ó, o STJ permite a execução de sentenças estrangeiras. Sentenças estrangeiras, pessoal, são sentenças que não são do Brasil, conhecidas também como sentenças alienígenas. Alienígenas, tá? São sentenças alienígenas, beleza? E não são sentenças internacionais, tá? Então, isso aqui, ó, o STJ, ele permite a execução aqui no Brasil dessas sentenças aqui. Só que, ó, o STJ, ele não permite a execução de sentenças da corte, por exemplo. O STJ aqui, da corte, ele não faz isso, tá? Não tem homologação. E nem homologa também divórcio consensual estrangeiro. Ó, divórcio consensual estrangeiro. Tá? Então, o STJ, ele não vai fazer essa homologação aqui nessas duas hipóteses. Beleza? Então, nós temos aqui que o STF julga conflitos internacionais que ofenderem entes federativos, tais como União, Estado, DF e territórios. O juiz federal julga quando tiver organismo internacional, Estado estrangeiro, contra município e pessoa residente domiciliada aqui no Brasil. O STJ, ele recebe ali, né, o pedido de deslocamento de competência da estadual para a federal, né, nos quais houver ofensa a direitos humanos, tá? E nós também temos aqui o STJ, ele permite a execução de sentença estrangeira. Permitir a execução de sentença estrangeira é sinônimo de concessão da exequatur, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que concessão da exequatur, beleza? Concessão da exequatur. Concessão da exequatur. É a mesma coisa que permitir a execução de sentenças estrangeiras, beleza? Concessão da exequatur. O STJ concede, e aí a execução é feita pelo juiz federal. Gente, isso aqui vocês têm que decorar, porque isso aqui, graças a Deus, não caiu na prova passada. E eu acredito que a nossa prova agora vai ser uma prova difícil, tá? Então, por ser uma prova difícil, nós vamos ter que acertar as questões que são fáceis. Eu não estou dizendo que isso aqui vai vir com um enunciado pequeno, vai vir com um enunciado grande, mas a gente tem que acertar. Isso aqui é uma questão garantida na nossa prova, garantida na nossa prova, tá? Esse pedacinho aqui é um pedacinho muito bom para a gente na nossa prova, tá? Não vamos deixar de acertar isso aí, não. Nem a pau, nem na bala. Beleza? Bom, outra questãozinha. Aqui, nós tivemos uma tortura, né? Um caso, um mocinho foi torturado até morrer, tá? Numa localidade aqui no Brasil, no município. Aí, gente, no Brasil nós temos União, Estado, DF e município, né? Os 4 entes federativos. Só que a União, ela tem dupla personalidade. Ela, internamente, ela é um ente federativo, direito público interno, mas internacionalmente ela representa o Brasil. É como se ela estivesse representando mesmo a República Federativa do Brasil. Então, eu sei que o problema, imagina que nós aqui em Votuporanga vamos torturar alguém. O município, ele é responsável pela tortura. O Estado de São Paulo também está envolvido e a União também está envolvida. Só que quem vai ser punido vai ser a União, não vai ser o município, tá? Não vai ser o município. Dificilmente o município responde nas vias internacionais. Ó, falei aqui por 8 minutos sem parar. 8 minutos é muito tempo. Vamos lá? Levanta, polichinelo. Polichinelo. Tenta lembrar o que eu acabei de falar agora. Eu falei sobre exequatur, falei sobre censura. Não tem censura, tem só classificação indicativa. Foi isso? Foi? Beleza? Vamos lá, continuando agora então. Aí eu tô lendo aqui um caso que houve uma tortura, e havendo essa torturinha aqui, pessoal, torturinha não, né? Havendo essa tortura, que a pessoa chegou até morrer, nós temos a punição. Aí quem é que vai ser punido? Aí vai ter aqui, ó. A Corte Interamericana de Direitos Humanos possui jurisdição internacional e para que a condenação recaísse sobre Estado ou município, seria necessária a homologação da decisão da Corte pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Ó,
para começar, né? Eu disse que nem o STJ homologa a execução. Não tem homologação de execução de sentença internacional. Ó. Estrangeiro é assim, é quando sentença estrangeira é quando um país dá uma sentença. Um país dá uma sentença. Sentença internacional é quando você tem ali um tribunal penal internacional dando uma decisão, a Corte Interamericana dando uma decisão, a Corte Internacional de Justiça dando uma decisão. É como se a sentença estrangeira fosse alguma coisa que aconteceu dentro de um país e aí vai ver se acontece aqui a execução aqui no Brasil. Imagina que houve um divórcio, lá uma sentença de divórcio, aí esse divórcio vai ter alguns reflexos na divisão de patrimônio aqui no Brasil. Aí isso tem que ser executado aqui no Brasil. Tá? É diferente de uma sentença internacional. A sentença internacional ela vem de um organismo internacional. Tá? Vou falar de novo. A sentença internacional ela vem de um organismo internacional. A sentença estrangeira vem de um Estado estrangeiro. A sentença internacional é uma coisa grandona. É da Corte Internacional de Justiça, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte da União Europeia. Tá? Essas decisões não são homologadas aqui no Brasil. Nem pelo STJ, quanto mais pelo TJ em si. Estado e município não possuem capacidade jurídica para responder pela violação de direitos humanos praticados por seus agentes. Gente, essa daqui é atrativa, é uma coisa interessante, tá? Mas vamos ver. O Brasil é um Estado federativo. Nesses casos, cabe ao governo nacional cumprir todas as disposições da Convenção relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa estadual, legislativo judicial. Também é atrativa. O falecimento do caminhão Gênesis aconteceu em uma clínica particular e cabe ao SUS, que é federal, a regulamentação e supervisão do funcionamento de todas as casas de saúde. Na verdade, o que fica mais interessante é o Brasil aqui mesmo. O Estado e município, ele possui capacidade jurídica para responder. Só que é bem a exceção da exceção da exceção. O falecimento do cara aqui aconteceu em uma clínica particular e cabe ao SUS, que é federal, a regulamentação e supervisionamento de todas as casas de saúde. Não, o SUS não tem essa capacidade de fiscalizar as clínicas particulares. Lembra que nós comentamos que a Agência Nacional de Saúde é uma agência reguladora. Ela que iria fiscalizar os hospitais particulares que estão prestando serviço público. Seria uma ideia dessa, tá? A Agência Nacional de Saúde que fiscalizaria. Anteontem nós vimos sobre os direitos de segunda dimensão e o vínculo que tem com eles nesse tipo de logística aqui. Tá? Ó, falei de novo por 5 minutinhos. 5 minutinhos. Vocês estão aí? De novo? O tempo voa, né? Fala, muita informação. Vou. De novo? Vamos lá, então, de novo. Gente, ó, eu queria que a Imagine deixasse essas câmeras ligadas, pô, para ficar olhando para vocês, para olhar para vocês. Quero olhar para vocês. Se vocês demorarem muito para ligar a câmera, o que vai acontecer? O cursinho vai ficar lá por metade do final. Ó, vou fazer assim, da metade para o final, vai ser os outros que vão ligar a câmera. A primeira metade, uns ligaram a câmera, a segunda metade, outras câmeras. É isto aí. É que é bom olhar para as vossas faces para dar aula, é gostoso. Eu vou explicando, vou dando aula, tal. Vamos lá, então. Então, isso aqui é mais atrativo. O Brasil é o Estado federativo e, nesses casos, cabe ao governo nacional cumprir todas as disposições da Convenção. Bom, aqui outra questãozinha. Essa questãozinha aqui é uma questão interessante, quero que vocês leiam. Aqui tem vários países, várias coisas envolvidas. E aí é o seguinte, gente, eu disse para vocês nas explicações, o que eu disse nas explicações? As explicações de direito internacional foram as seguintes, para a gente resolver conflitos. Juiz brasileiro sempre julga, juiz sempre julga. Juiz internacional não julga imóvel no Brasil. Certo? O que mais? Isso aqui são duas regras. O que mais que eu coloquei? Coloquei o seguinte, né? Coloquei aqui um país, outro país, e outro negócio. Aí eu coloquei onde constitui, que é a regra. Então, onde constitui o quê? O testamento, o contrato, a pessoa jurídica. Certo? É onde constitui. Agora, no caso de na verdade, é assim, eu até no comentário eu escrevo isso aí. Eu quero que você continue decorando isso. É onde constitui que você leva em consideração as regras, de onde constitui. Onde constitui testamento, que é a regra, contrato, que é a regra, pessoa jurídica, que é a regra. É onde constitui que é a regra, onde constitui. No caso de casamento, aí, ó, no caso de casamento, isso aqui é uma exceção, mas aí a exceção não presta. Ó, no caso de casamento, aí você leva em consideração o domicílio.
dos nubentes, domicílio. Só que ainda assim tem exceção. E a exceção, ela vai ser, no caso de impedimento, né, ou de formalidade, é o local de onde se constituiu de novo. Então, ó, a regra é, onde se constituiu o contrato, testamento, pessoa jurídica. Os casos de impedimento e de formalidade do casamento também é onde constituiu. Então é mais fácil decorar o quê? Onde constituiu. Aí, se vier na prova uma exceção, que se for exceção, você erra a questão, mas é melhor você errar uma questão por ser uma exceção da exceção do que você errar uma questão fácil de internacional. Então, no caso de casamento, as regras serão do local em que eles forem ter o domicílio. Mas, se for falar sobre impedimento e formalidade, é o local onde se constituiu. Então, continua chutando, pessoal. Onde constituiu a coisa, onde formou a coisa. É onde formou a coisa que você vai chutar. Beleza? Bom, gente, aqui uma outra questãozinha. Enfim, questão da Constituição da EZ4, eu nem vou ler essa questão, acabei de explicar já. Aqui, vamos lá, vamos ler essas questões, essas alternativas aqui. A União instituiu determinado tributo federal e conferiu a uma autarquia tarefas de fiscalizar e arrecadar. Ó, eu já conversei com vocês sobre a competência tributária. A competência tributária, assim, cada ente federativo tem os seus tributos específicos, né? Então, uma coisa é a competência tributária, outra coisa é a capacidade tributária. A competência tributária, você já decorou, União, Estado, DF e município. Essa é a competência tributária, né? Você coloca aqui perito, ó, perito, né? Aí você coloca aqui IPVA, coloca ICMS, coloca ITCMD, coloca aqui ISSQN, coloca aqui ITBI, filha da mãe, ITBI, coloca aqui IPTU e contribuição sobre iluminação pública, tá? Beleza, essa competência. E a capacidade? A capacidade, eu falei que, às vezes, um ente federativo, qualquer deles, União, Estado, DF, município, ele pode delegar o quê? A capacidade tributária. Lembra que eu disse esses dias que se você trabalhar no banco, pode ser que o banco retenha o valor da fonte? Né? Ó, o banco, uma instituição financeira privada, o banco ele pode o quê? Reter o imposto de renda retido na fonte. Imposto de renda retido na fonte. Tá bom? Então, o banco tem aqui o imposto de renda retido na fonte. Certo? Ó, o banco tem aqui o imposto de renda retido na fonte. Tá bom? Beleza? Aí, então, significa o quê? Que a União, ela pode transferir para uma autarquia. Uma autarquia é uma pessoa jurídica criada, né? E essa autarquia, o que ela faz? Essa autarquia, ela pode não, ela foi criada, e aí ela pode fiscalizar. Ela pode fiscalizar, tá? Ela pode arrecadar tributos, sem problema nenhum. Isso aqui é a capacidade ativa tributária. A capacidade, ela é delegável, o que não é delegável é a competência tributária. Agora, gente, imagine o seguinte, imagine que você pudesse delegar a tua capacidade de cobrança das dívidas que as pessoas têm com você. Então, você é um credor, você tem dinheiro para receber. Você quer receber dinheiro? Sim, você quer receber dinheiro. E aí, o que você faz para receber o dinheiro? Você cobra. Imagine que você, para cobrar, você tenha grandes prazos para cobrar. Você delegaria, imagine que você, para cobrar um cheque, você tenha 2 meses para cobrar um cheque. Você delegaria a cobrança do cheque para uma pessoa que pudesse cobrar somente em 15 dias? Imagina, você pode cobrar cheques. O prazo que você tem para cobrar os cheques é de 2 meses. Você delegaria essa possibilidade de cobrança para alguém cobrar em 15 dias só? O máximo que o cara teria seria 15 dias? Não, gente, pelo amor de Deus, pensa. Se você tem prazo de 60 dias para cobrar, não é melhor 60 dias do que 15 dias? Pensa. Talvez eu que expliquei mal, então. Tá? É o seguinte, ó. As regalias, tá? Você tem várias regalias, vários benefícios, várias prerrogativas. Você tem prazo em dobro para recorrer, enquadro para contestar. Você tem um monte de benefício. Você delegaria a tua função para alguém que não tivesse esses benefícios? Não. Se a pessoa que vai receber o dinheiro, tá, ela não tem todos os benefícios que você tem, não vale a pena você passar para ela, tá? Então, ó, trata-se de um caso de delegação de competência tributária? Não. Quando você passa para fiscalizar e arrecadar, não é delegação de competência, é de capacidade. A capacidade tributária ativa é delegável, tá certo isso daqui, para realizar atos de fiscalização. Não é possível que a União revogue a qualquer tempo, por ato unilateral, a atribuição conferida à autarquia. É possível, sim. Quando você passa para alguém para fazer alguma coisa, você pode pegar de volta, não tem problema nenhum. Então, a União passou para que a autarquia arrecadasse, mas simplesmente ela pode pegar de volta. Em eventual discussão judicial proposta por um contribuinte do tributo, a autarquia não terá prazo em dobro para recorrer?
terá prazo em dobro para recorrer sim. Tá? A autarquia vai ter prazo em dobro por quê? Porque se a União tem prazo em dobro, a autarquia também vai ter. Beleza? Tranquilo? Maravilha, gente. Essa questão é uma questão grandona, né? Questão grandona que provavelmente você não vai nem ler. Você, não vou ler isso aqui não, mas está escrito aqui uma coisa bem simples. Aqui está escrito aqui. Nós temos o fato tirador em uma época e a multa em outra época. Tá? E aí eu já expliquei para vocês. Eu disse o seguinte, ó, eu já falei em outra oportunidade assim. Ó, a questão é grande, pessoal, mas às vezes você tem que se esforçar para acertar. Olha só, tem aqui 2013 e 2015. Aí a questão vai perguntar sobre a alíquota. Quanto que você vai pagar de alíquota, quanto você vai pagar de multa. A alíquota aqui era de 2%. Vamos supor que aqui a alíquota fosse de 2%. Ó. Não, 2 não vai. A alíquota em 2013 era de 7%. Essa foi a época do fato gerador. Tá? A multa era de 10%. Em 2015, a alíquota ela era de 2% e a multa de 15%. Aí você vai ter que pagar agora. Pagar. Você vai pagar o quê? Você vai pagar o quê daqui? O que você vai pagar daqui? Você vai pagar a multa da época do fato gerador? Ou a alíquota do fato gerador? Ou os dois? Só está perguntando isso. Você vai sempre pagar, pessoal, a alíquota da época do fato gerador. Só que a multa você vai pagar mais benéfica. A mais benéfica é essa daqui, né? Então, coincidentemente, a multa também vai ser da época do fato gerador. É uma coincidência, tá? Mas se eu inverter aqui, ó, se eu colocar invertido isso aqui, eu coloco aqui 15%, aqui eu coloco 10%, eu vou pagar o quê? O pagamento vai ser de 10%. Vai ser de 10%. O pagamento vai ser de 10%. Tá bom? Beleza? Então, eu levo em consideração para pagar a alíquota da época do fato gerador. A alíquota da época do fato gerador. A multa, a mais benéfica. Beleza? Então, isso aqui, ó, muito importante. Tá? Simples e fácil, como tudo, na língua portuguesa. Aqui, gente, é uma questãozinha que vai colocar sobre a essencialidade do produto, né? Sobre ele ser processo seletivo para eu mexer na alíquota. Então, ó, a Presidência da República, por meio de um decreto, né, de 1º de janeiro de 2015, aprovou novas alíquotas. O que ela fez? Ela mexeu no percentual, tá? Ela mexeu na continha para pagar o IPI, tá? O IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, dentro das balizas fixadas na lei tributária, a saber. O cigarro estava muito alto a alíquota, o vestuário estava um pouco mais barato e a comida não tinha nada de pagamento, de alíquota. A alíquota ia ser zero. Ou seja, a tributação ia ser bem baixíssima, não ia ter IPI. Não ia ter IPI, né? Você não vai pagar nada de IPI. Não significa que você vai pagar outras coisas, mas o IPI você não vai pagar. Sobre a hipótese assinada correta. Tá certo isso aqui? Tipo, você mudar o tipo da alíquota dependendo do produto? Sim. Isso é o caráter da seletividade, certo? A depender da essencialidade do produto, você coloca o quê? Menos alíquota. A depender da ausência de essencialidade do produto, você coloca a alíquota mais alta. Cigarro, tecnicamente, né, não serve para nada, para a saúde, ele tira ali tua ansiedade por alguns minutos, mas ele causa prejuízos a longo prazo na vida. Então, a alíquota fica alta, né? O vestuário é importante, e a macarronada, a alimentação é mais importante ainda. Então, esse é o caráter da seletividade. Tá? Progressividade é o seguinte. Progressividade, pessoal, é o seguinte. Alguns tributos têm a cobrança progressiva. O imposto de renda, por exemplo. Então, enquanto for maior a sua renda, maior é o valor da alíquota. Então, tipo assim, ó, a progressividade é assim. Progressividade. Ó, você paga lá imposto de renda. Vamos supor, quem ganha 4 mil por mês, vai pagar, por exemplo, 6% de imposto de renda. Quem ganha 8 mil por mês, vai pagar, tipo assim, 7% de imposto de renda. Quem ganha acima de 20 mil por mês, vai pagar 27,5% de imposto de renda. Certo? Isso aqui é o caráter da progressividade. Tá? Isso aqui é a progressividade. Ó, progressividade. Certo? Diferente da seletividade, da essencialidade do produto ou serviço. Mais uma vez, falei por muitos minutos aqui. Falei por muitos minutos sem parar. Don't stop it. Believe it. Falei por muito sem parar. Vamos lá, gente. Vocês estão aí? Firmes e fortes? Certeza?
Don't stop believing. Ô, Ellen, tem muito espelho na tua casa, filha. Que espelhada que é essa daí? Tem espelho na frente, tem espelho no fundo. Uma coisa que não tem na minha casa que eu queria ter é esses espelhos grandão aí. Eu queria ter esse espelho grandão. Só comprar um espelho grande, né? Colocar um espelho grande na tua casa. Don't stop. Bom, vamos lá. Outra questãozinha aqui, essa questão. Ó, um prefeito resolveu conceder a isenção de IPTU. Pode? Pode. Ele pode, o prefeito pode conceder a isenção de IPVA? De IPVA não pode, porque aí é competência o quê? Do Estado, tá? Beleza? Não pode. Beleza? Então, maravilha. Aí aqui ele colocou o quê? Ele colocou algumas condições. Então, a isenção baseada em condições, tá? Você tem que respeitar as condições, certo? E aí o poder público também não pode retirar a isenção tributária a hora que ele bem entenda. Não pode retirar a isenção tributária a hora que ele bem entenda. Tá bom? Beleza, gente? Tranquilo? Ó. Bom, eu vou... Só, eu vou ler essas questões com vocês e explicar o conteúdo, tá? Em mais meia hora, aí a gente encerra a aula, tá bom? Não sei se vai dar meia hora não, mas eu pego e leio direto isso daqui. Aí você vai lá e faz as questãozinhas, faz invertido hoje, por ser sexta-feira. Cadê? Ó, antes disso, eu vou fazer um comentário aqui com vocês sobre o tributo também. Ó, eu falei sobre a alíquota, né? Então presta atenção, ó. Nós temos a hipótese de incidência, presta atenção, hipótese de incidência. Então, a hipótese de incidência é assim, existe um fato gerador, e aí se você fizer aquilo, você vai pagar tributo. Por exemplo, se você comprar carro, você vai ter que pagar IPVA. Certo? Se você comprar uma casa, você vai ter que pagar IPTU. Beleza? Se você tiver renda, você vai ter que pagar imposto de renda. Então, ó, tem a hipótese de incidência que está prevista na lei. A lei, ela determina qual que vai ser o fato que vai gerar a sua obrigação tributária. Você está me acompanhando, gente? De novo, ó. A hipótese, a lei estabelece qual que é o fato que vai gerar a tua obrigação de pagar um tributo. Só que aí, nós temos alguns casos que está escrito o seguinte, na Constituição Federal, está escrito o seguinte, na Constituição Federal, imunidade. Está escrito o seguinte, mesmo se você tiver feito as coisas que estão escritas aqui atrás, você não vai pagar tributo. Por exemplo, uma instituição educacional sem fins lucrativos. Sindicato, igreja, partido político. Tá? Aí ele não vai pagar. Os entes federativos, União, Estado, DF e município, suas respectivas autarquias e fundações públicas, reciprocamente. Então, gente, isso aqui é o seguinte, ó, eles não vão pagar porque a Constituição está estabelecendo que eles não vão pagar. Essa é a imunidade tributária. Só que em alguns casos é o seguinte, existe a isenção tributária. A isenção ela é feita pela lei. Uma lei vem e fala o seguinte, ó, tal pessoa não vai pagar um tributo. Então, quem tiver problema na coluna, pode ter carro que não vai pagar o IPVA. Certo? Quem tiver carro não vai pagar IPVA. Quem tem problema na coluna. É uma isenção. Só que isso aqui é a lei que fez isenção. Só que nós também temos o que? A alíquota. A alíquota, eu disse que ela pode variar. Ela pode ser 7%, ela pode ser de 8%, de 9%, de 10%, de 12%, de 16%, e ela pode ser zero. Tudo que você multiplica por zero, quanto que vai pagar? Eu não sei de matemática, mas quando você multiplica uma coisa por zero, você paga zero. Certo? Tudo que você multiplica por zero, você paga zero. Então, a alíquota zero é você não pagar. Mas qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Não é tudo igual? Não, não é tudo igual, caralho. Não é tudo igual. A alíquota zero, você paga zero. Isenção, você paga zero e a imunidade você paga zero. Mas a imunidade é a Constituição que estabelece, alguns casos específicos. A isenção, ela é condicionada ou incondicionada. Às vezes vem aqui com algumas condições, né? Vem com prazo, certo? E nós temos a alíquota. Alíquota, qual que é a diferença de isenção para alíquota? A diferença é que a isenção é feita por meio de lei. A alíquota é feita por meio de decreto. Um decreto é mais rápido.
Tá? Por meio de decreto, você altera rapidinho a alíquota de alguns impostos. Tá bom? Isso é importante, por quê? Porque imagina que nós tenhamos que mexer com o IPI, ó. O IPI, o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação. Isso aqui, né, o Imposto de Operações Financeiras. Esses impostos aqui você pode mexer rapidinho por meio de decreto. Por meio de decreto. Por meio de decreto você faz isso aqui bem rapidinho. Aí a pessoa vai pagar 0 na alíquota, consequentemente ela não vai pagar imposto. Você regula o mercado mais rápido. Tudo bem? Isso aí não é difícil, é fácil, é interessante, tá? É bem legal isso aqui. Bem legal mesmo, eu posso fazer. Então, qual que é a diferença de isenção para a alíquota zero? A diferença é que a alíquota não passa pelo processo legislativo. Porque, veja bem, gente, a isenção é um processo legislativo. Ó, olha só. Para cá, vai lá, para lá. Certo? Demora muito. Aqui, decreto não, decreto é rápido. Inclusive, um ato administrativo. Isso aqui é um ato administrativo. Ato administrativo. É muito mais rápido o ato administrativo. Beleza? Por isso que é interessante a gente entender esse assunto. A gente priorizar a ideia de que imunidade é uma coisa, isenção é outra coisa, alíquota zero é outra coisa. Tá bem? E não caiu na prova passada, isso nem na prova retrasada. Tem grande chance de cair agora. Aquele negócio de carro com 20 anos atrás, né? Depende do estado. Moto, por exemplo, a minha moto tem uma CB500 que tem que pagar IPVA ainda. Ela é de 98. Não sei se tem algum adendo na lei que eu não conheço, mas tem que pagar IPVA ainda. Ó, o Ministério, mudando de assunto agora, né? O Ministério do Estado W, quer dizer, antes de eu mudar de assunto, pessoal, vem aqui, ó. Descansa aí de novo, chacoalha o pelo, faz assim, 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 assim. Rapaz, esses dias eu viajei devagar, com os vidros abertos, com o som no máximo, dando tapa assim, ó. Para poder ficar acordado. Eu vim devagar, desse jeito. Nossa, não pode fazer isso, não. Não pode fazer isso. Não pode fazer. Você vem assim, ó. Não pode. Eu cantava alto, assim, ó, ficava assim, ó, para ficar acordado. Não pode fazer isso. E eu não tinha bebido um gole de cerveja. Zero cerveja. Nunca mais faço isso na minha vida. Nunca mais. Dorme mesmo, dorme. Dorme que dorme mesmo. Não pode fazer isso nem a bala. Tá cansado? Dorme no canto, para o carro no meio do mato, não viaja, mas não é bom, não. Não é bom. Ó, o Ministério Público W ajuizou ação de improbidade administrativa contra um ex-governador. Gente, governador pode estar na lei de improbidade? Pode. Prefeito? Pode. Presidente? Pode. Não, presidente não pode. Tá? Presidente não pode. Por quê? Porque presidente tem que passar pela lei de improbidade administrativa. Tá? Rafaela, qual que é o teu nome? Manda teu nome aí. Rafaela, Lara, Arthur. Mesmo passado quase 3 anos do último mandato, 6 anos desde que a suposta prática do ato de improbidade que lhe é atribuída. Gente, aqui é o seguinte, o prazo hoje em dia para cobrança, né, de ação de improbidade é o seguinte, a ação para aplicação das sanções previstas na lei prescreve 8 anos contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, do dia que cessou a permanência. Tá? Então o prazo hoje é de 8 anos, não se leva em consideração mais o término do mandato, e sim, de primeira era o seguinte, o prazo era contado 5 anos após o término do mandato. Agora não, é 8 anos contados a partir da ocorrência do fato. Tá? Então você coloca aí, você pode fazer um post-it assim, do fato, você pode colocar assim, ó, informações que nós temos. Ó. Nós temos aqui, ciência. Ciência, o prazo de 5 anos é para um procedimento administrativo disciplinar no Estatuto da OAB. Também tem o prazo de 6 meses, que é o prazo decadencial em penal. Isso aqui tudo aqui é da ciência, contado da ciência. Né? Agora nós temos contado do fato. Do fato. Do fato você tem a prescrição em penal. Você tem também o prazo aí de 8 anos, 8 anos, na lei de improbidade. Tá? Você faz um post-itzinho mostrando isso aí. Beleza? Então, ó, contados da ciência. Em ética, você tem 5 anos contados da ciência. Prazo decadencial também. Prazo decadencial, 6 meses, prazo decadencial. 6 meses. Certo? Beleza. Você tem também o quê? Para data do fato. Data do fato não é data da ciência. Prescrição em penal e 8 anos contados na lei de improbidade administrativa. Não é a data da ciência.
Beleza? Aí, gente, aqui nas alternativas, é uma questão velha, eu acabei esquecendo de colocar aqui, né? Assim, a questão, ela vai trazer aqui algumas datas. Eles não cobram mais esses números aqui. Mas, se você quiser ler, está escrito aqui, ó. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo e das sanções penais comuns, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. O que você pode decorar é que as punições podem ser isoladas ou cumulativas, tá? Isso você pode decorar. Mas as datas aqui, exatamente, você não precisa decorar, não. Tá? Tem que decorar isso aqui. 8 anos contados da ocorrência do fato. Isso tem que decorar. O ex-governador está sujeito, dentre outras sanções, à perda dos bens ou valores acrescidos, ilicitamente patrimônio, ao ressarcimento integral do dano e à suspensão dos direitos políticos. Tá? Isso aqui ele pode perder tudo. Isso aqui pode ser acumulado, sim. Tá? O período aqui está diferente hoje em dia. Bom, aqui, gente, o Estado XYZ pretende criar uma nova universidade estadual sob a forma de fundação pública. Considerando que é a intenção do Estado atribuir personalidade de direito público, como é que ela vai ser criada, gente? Como é que ela vai ser criada? Ó, se ela vai ter personalidade de direito público. Ó, esse exemplo aqui, esse desenho aqui é o desenho que nós fizemos já algumas vezes já sobre essa fundação pública. Olha só, nós temos aqui a autarquia, nós temos fundação pública, temos sociedades de economia mista e empresas públicas. Aí nós sabemos que essas duas de baixo é regime seletista e são a lei autoriza. Aqui são estatutários, essa aqui é estatuto e a lei cria. E a fundação pública? Depende. Se ela for de direito público, se ela for de direito privado. É isso. Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Isso aqui, ó, dá para interpretar facinho, facinho, facinho. Então, se a fundação pública for de direito público, me responde, os servidores, né, os empregados serão estatutários ou seletistas da fundação pública de direito público? Ó, uma fundação pública de direito público tem servidores estatutários ou seletistas? Estatutários. Uma fundação pública de direito privado tem servidores públicos estatutários ou seletistas? Seletistas. A lei cria ou autoriza a criação de uma fundação pública de direito público? Cria. Agora, a área de atuação de uma fundação pública, isso aqui é fácil. Ó. A área de atuação das fundações públicas será feita por meio de lei complementar. Fala sério, se isso aqui cair na tua prova, na hora da prova, fala assim, ô fiscal, com licença, vou cuspir para cima. Cospe, levanta, deixa cair e sai e senta de novo. Aí você vai sentar em cima do cuspe? Pode ser. Mas, ó, gente, na moral, não pode errar isso aqui não, cara. É tão gostoso acertar isso aqui. Nossa, delícia, tá? Beleza? Tal fundação há de ser criada por lei específica, lei complementar específica. Gente, não precisa ser lei complementar, tá? Lei ordinária, lei ordinária. Lei ordinária. Não é lei complementar? Não. Lei complementar é a área de atuação da fundação pública. Tá? A lei complementar é a área de atuação da fundação pública. Não é possível a criação de uma fundação pública? É possível, sim. Tal fundação há de ser criada com o seu registro dos atos constitutivos, após a edição da lei, autorizando sua instituição. É o seguinte, ó, eu não falei sobre isso ainda. É o seguinte, quando a lei cria, não precisa registrar. Então, prescinde de registro quando a lei cria. Aqui, ó, prescinde de registro. Prescinde de registro. Aqui, registro é essencial. Registro é essencial. Tá? Então, quando a lei cria, prescinde de registro. Ou seja, dispensa registro. Quando a lei autoriza a criação, aí o registro é essencial. Quando a lei autoriza a criação, o registro é essencial. Beleza? Tranquilo? Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Bom, vamos lá. Outra questãozinha aqui. Marcos é servidor público há 5 anos, ele faltou por mais de 90 dias. Gente, aqui, a inassiduidade habitual. Assim, se você faltar 30 dias consecutivos, é demissão. 60 dias interpolados também vai ser demissão. Tá? Aqui nós temos as menções. Ó, são estáveis após 3 anos. Se nós passarmos pelo estágio probatório, seremos estáveis. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença com trânsito julgado, mediante procedimento administrativo e avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar. E aí, se o cara perde, é demitido quando? Quando ele cometer crime, abandonar o cargo, quando for inassíduo habitualmente, ou seja, faltou 60 dias interpolados, improbidade administrativa, incontinência de conduta,
Incontinência de conduta, pessoal, incontinência é ato sexual na administração pública, mexer em site pornográfico, por exemplo, insubordinação grave, ofensa física, aplicação irregular de dinheiro público, não vai decorar tudo isso aqui, tá? Mas, ó, você vai saber o seguinte, abandono de cargo é 30 dias, inassiduidade é faltar 60 dias interpoladamente. 30 dias consecutivos ou 60 interpoladamente vai ser demitido, tá? Beleza? Após dezenas de reclamações dos usuários do serviço de transporte, o Estado Y determinou a abertura de processo administrativo para verificar a prestação inadequada e ineficiente do serviço. Gente, prestação inadequada e ineficiente é culpa. Culpa é caducidade, tá? Beleza? Ó, após dezenas de reclamações dos usuários do serviço de transporte, o Estado Y determinou a abertura de processo administrativo. Gente, esse processo administrativo aqui, me responde, ele tem que ser prévio para que o poder público ele pegue a prestação do serviço público para si? Tem que ser prévio? O processo administrativo para começar a administrar a concessionária, tem que ser prévio ou não? Não precisa ser prévio. Não precisa ser prévio. Anota aí, olha o teu post-it, tá? Não precisa ser prévio. Tem que ter processo administrativo, sim, para ocorrer a caducidade. Mas para pegar um tempo, administrar, imagina o seguinte, a circular está um regaço, a administração dos horários da circular na tua cidade está um regaço. Aí o poder público, ele faz um processo para que ele possa cuidar das circulares por um período de tempo. Ele vai cuidar? Vai cuidar. Só que esse processo não precisa ser prévio, pode ser depois. Por quê, Rafael? Porque, sim, está na lei. Tá? O processo administrativo, ele dispensa a necessidade de ser prévio. Não precisa ser prévio. Não precisa ser prévio. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Simples e fácil. Essas aqui são duas questões de ambiental. Essa questão aqui, pessoal, eu pulei porque ela é de licitações, aí eu pedi para não ler, tá? Não ler essa questãozinha aqui, tá bom? Beleza? Gente, ó, eu vou com vocês agora ler um pouco do conteúdo do simulado, tá? Um conteúdo simulado que eu dei para vocês, que vocês fizeram ontem, beleza? Fel, é isso? Vamos ler o conteúdo do simulado de ontem. Ontem à noite, eu conheci uma guria. Bom, vamos lá. Eu vou fazer, então, a leitura do simulado, beleza?